de competição, o 8º dia da Copa do Mundo de Clubes, que tem encantado a gente, essa competição inédita. E hoje, sabadão, aqui na tela da Globo, é dia de rodada dupla. Você tá vendo aí imagens dos japoneses, dos italianos, de argentino também, né? Porque o Lautaro Martinez veste muito bem essa camisa da Inter de Milão, que hoje busca a sua primeira vitória. Joga em Seattle, no Lumen Field, esse estádio que você já conhece, que já passou aqui em outros jogos também. Seattle em Washington, como mostra aqui o nosso mapa dos Estados Unidos, é uma das sedes da competição. Já estou aqui ao lado do Roger Flores e também da Calandrini, que a gente vai falar hoje de duas equipes que estão no grupo E e precisam vencer, porque na estreia não venceram. O Inter de Milão empatou o seu primeiro jogo, o Urawa Red perdeu e hoje precisam vencer, visando já a mata-mata, enfim, toda a competição. Hoje tem os jogos do grupo E, também do grupo F, lembrando que na sequência tem o jogo do Fluminense enfrentando o Ulsan, então ao longo da nossa transmissão a gente vai falar muito sobre o Fluminense também. Roger Flores, boa tarde para você. A expectativa para Inter de Milão e Urawa Red, tudo bem? E aí, Renatinha, tudo bem? Alan, Aline, Calan. A expectativa desse grupo é o Inter de Milão na primeira colocação. Então, para que ele possa pensar nessa primeira colocação, ele tem que fazer saldo contra o Urawa, porque tem adversários difíceis que vão se enfrentar também hoje, o River Plate e o Monterrey. Então o Urawa é o grande diferenciador dessa balança, que tem 3 times que podem se classificar para apenas 2 vagas. Então é um jogo importante para a Inter de Milão ganhar e fazer saldo. É isso, né? Porque quando a gente olhou o grupo, assim, a Inter de Milão favorito, né? Finalista de Champions e tal. Mas parece assim que não virou a página ainda, né? Tudo bem, Calan? Tudo bem, Rei, Roger, todo mundo que acompanha conosco. Realmente teve uma estreia não tão boa, mas acho que vai muito também do mérito do adversário. Teve muita dificuldade de infiltrar na defesa do Monterrey, mas hoje a Inter é muito favorito e pensar no saldo será bem importante. Vamos ver como ficou a classificação, então, depois da primeira rodada. Monterrey empatou, então, com a Inter de Milão 1-1. E o River Plate venceu do Urawa Red, por isso é o líder do grupo com 3 pontos. Monterrey na segunda posição com um pontinho, a Inter com um pontinho na terceira posição e o Urawa Red fechando, então, a tabela desse grupo sem nenhum pontinho. E ó, que torcida fervorosa é essa dos japoneses, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre isso. Mas antes, já bora começar a esquentar o jogo do Fluminense? Vamos direto pro estádio. O Fluminense hoje recebe o Ulsan, que é tipo o patinho feio desse grupo, né? Mas tem que ficar de olho porque tem armadilha pela frente. Edson Viana, direto do estádio do MetLife. Tudo bem, Edson? É isso, Renata. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Uma tarde quente aqui no estádio de Nova Jersey, 35 graus. E a torcida do Fluminense mais cedo esquentou o clima também lá no Times Square, em Manhattan, um dos lugares mais icônicos da cidade. Centenas de torcedores fizeram uma grande festa, uma aglomeração lá antes de virem aqui para o estádio. Para esse jogo contra o Ulsan da Coreia do Sul, que perdeu na estreia para o Mamelodi Sundowns, o técnico Renato Gaúcho não divulgou a escalação, fez mistério, mas deixou em aberto a possibilidade da entrada do Germancano no ataque, no time titular, e do Ganso no meio de campo. Ele disse que o Cano está recuperado já da lesão na coxa, no joelho esquerdo, mas ainda precisa de ritmo de jogo. Vamos ver se ele vai ter uma oportunidade hoje. Eu volto com você, Renata. Expectativa grande para saber essa escalação do Fluminense. Durante a nossa transmissão a gente vai trazer. Ótimo trabalho por ali. Vocês viram que lá no estádio de Nova Jersey... 35. 35? Em Seattle. Em Seattle tá 12, Roger. Estados Unidos gigante, num extremo noroeste, da costa leste de um lado e aí depois do outro lado costa leste. Enfim, a temperatura completamente diferente e a nossa equipe espalhada por esse gigante Estados Unidos. Bom, vamos às escalações. A entrada primeiro, né, dos atletas, como a gente já tem conferido, um por um, entrando aí, primeira equipe da Inter de Milão, que eu vou falar uma coisa, finalmente vai voltar a vestir o uniforme tradicional, né, gente? Você sabe como é que chama o uniforme deles? Nerozuro. Tava esperando você trazer a sua pronúncia italiana. Nerozuri. Ó o Luiz Henrique aí, gente. Começa como titular, de Marco passando também. Eles jogaram a final da... Por que eu tô falando do uniforme, né? Jogaram a final da Liga dos Campeões com uniforme amarelo. Você olha pro campo e você fala, cadê a Inter em campo, né? E o primeiro jogo nessa Copa do Mundo de Clubes jogaram com o segundo uniforme, que é um uniforme branco, enfim, com rosa e azul. O que tu falou que parecia o quê? Não falei nada. Falou sim, agora fala. Eu falei que parecia um pijama, mas era uma coisa só pra você, entendeu? Mas esse uniforme principal é a coisa mais linda. Dormindo? Você achou que eles entraram dormindo, Roger? Contra o Monterrey? Você viu o gol do Sérgio Ramos brilhando?
Monterrey apresentando uma boa Copa do Mundo de Clubes, né? Mas hoje é dia de virar a página, né, Roger? Não, Olha é o isso. Lautaro aí. Craque de bola, né? Autor do gol do primeiro jogo contra o Monterrey, sem dúvida nenhuma. Mas foi o que eu disse, Renatinha. A Inter de Milão tem que estar muito concentrada nesse jogo. Pode ser o fiel da balança, essa questão dos empates. Até para pensar em primeiro do grupo. Danilo Boza, zagueiro da equipe do Urawa Red, que tem brasileiros. Não é só ele não, hein? Ishihara passando aí também, lateral direito. Vamos à apresentação dos jogadores do Urawa Red. Matheus Sávio, base do Flamengo. Atuou no profissional do Flamengo. Na época ele fazia base com Paquetá. Gustafsson passando aí também. A gente vai falar muito sobre cada atleta, falar de onde eles são. Ele vai cumprimentar hoje? O capitão do Urawa Red. Foi o Roy Braten. Ah, foi o Roy Braten. Ah, mas coitado, depois eu entendi, né? Pra quem não tá entendendo, ó o artilheiro aí, ó, o Matsu. No primeiro jogo do Urawa Reds contra o River Plate, os atletas entraram, ficaram frente a frente, depois eles se cumprimentam. E aí o Roy Braten passou, tipo assim, ó, não vou falar com ninguém. E aí os jogadores do River Plate não entenderam nada, né? E aí depois foi, enfim, todos os jornais, todo mundo falando sobre isso. E aí ele justificou, inclusive em espanhol, que eu achei muito legal, a hinchada aos íntias do River Plate. Em espanhol ele fez um texto se desculpando, disse que esse protocolo novo aí de entrada confundiu a cabeça dele, gente. Então, coitado. E ele falou que ainda foi lá no vestiário, falou com a rapaziada, falou com todo mundo e se desculpou, né? E faz parte, tá tudo certo. E ainda fez uma lambança no jogo, né? Tem essa parte, né? Essa parte aí não tá nada certo. Fez uma lambança e o primeiro gol foi também uma atrapalhada dele, faltou antecipar. Mas a gente sabe que isso não condiz com o capitão. Então eu acredito nele que realmente ele foi enganado pelo protocolo. Faz parte, acontece. Agora, gente, hoje um espetáculo à parte vai ser a torcida do Urawa. Os japoneses fazem uma festa, um barulho, é considerada a torcida mais fervorosa do Japão. E eles não têm torcida só no Japão, não, né? Pelo brilho deles continental, eles conquistaram fãs pelo continente asiático também. Então vai ser legal de ver e ouvir essa festa que os japoneses vão fazer no confronto de hoje, mesmo não sendo os favoritos dessa partida. Afinal, enfrentam a Inter de Milão. Bom, chegando o último aí para completar a fila, os atletas ficam frente a frente. Segunda rodada, fase de grupos. Esse é o grupo E, que também tem o River Plate e o Monterrey, que se enfrentam hoje à noite. São 4 jogos no dia de hoje, né? Os times do grupo E e F se enfrentam. Ó o Roy Braten aí, agora sim, agora ele entendeu. Ó. Vai lá, fala com todo mundo, puxa a fila. No jogo contra o River ele passou direto, gente. Foi engraçado. Foi uma cena curiosa. Pros caras. Tipo, queixo pro alto, entendeu? Vou olhar pra ninguém não e tal. Mas eu também acredito que ele deve ter sido enganado pelo protocolo. Sommer é o goleiro da Inter de Milão. Vamos à escalação. Darmian, De Vrij e Carlos Augusto na linha de zaga. Completando Luiz Henrique, Barella, Slani, Zalewski e Di Marco lá na frente, Lautaro Martinez e o Espósito no ataque. Tá aí o campinho da Inter de Milão, do Christian Chivu. E vamos à escalação também do Urawa Red. Urawa Red Diamonds. Nishikawa é o goleiro, veste a número 1. A linha de zaga tem Ishihara, Danilo Boza, Roy Braten e Nagamuna, Gustafsson e Asui pelo meio de campo, Kaneko, Matheus Sávio e Watanabe, de olho no Watanabe, e lá na frente o Matsui, que foi o único que fez o gol, né, da equipe na competição até agora, na derrota por 3-1 para a equipe do River Plate. Copa do Mundo de Clubes é na Globo, aqui é emoção! Muito bem, tudo pronto para a bola rolar. Dahaba Beida é o árbitro do jogo. Ele que é da Mauritânia, acompanhado do Gerson Santos da Angola, Stefan Yembi do Quênia e o quarto árbitro, o Campbell Kirk da Nova Zelândia. No VAR é o Farik de Marrocos, os responsáveis aí pela tecnologia. No detalhe, Matheus Sávio. No detalhe também, Lautaro Martinez. E no detalhe, essa torcida, que é muito legal, a torcida do Urawa Red. Campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2012. Foi isso que credenciou a equipe. A transmissão do Mundial de Clubes FIFA 2025 é patrocinada por Betano.
Campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2022, foi isso que credenciou a equipe a estar participando dessa Copa do Mundo. Do outro lado, a Inter de Milão pegou a vaga através do ranking. São 2 equipes representando o continente europeu, algumas campeãs nesses últimos 4 anos e outras através do ranking. Bom, a situação do grupo é essa. A Inter de Milão buscando a vitória e o Urawa Reds também. O Urawa, inclusive, se perder hoje, dá adeus à competição. A Inter, em caso de derrota, ainda tem a questão do próximo jogo. É vida ou morte para a equipe do Urawa, que hoje, diante de uma equipe finalista da Liga dos Campeões, vai tentar colocar seu futebol em campo. Vamos curtir um pouquinho a torcida. Contagem regressiva. A gente começa a contar a partir de agora essa história. Inter de Milão e Urawa Red. Urawa Red é a única equipe japonesa na competição. E a primeira faltinha em cima do Lautaro Martinez. Sede em Saitama, nos arredores de Tóquio. Tem a torcida que vai fazer barulho. Já tá fazendo. Vai ser bonito demais de acompanhar. Esse amor, essa paixão, como são fanáticos os torcedores do Urawa. De Vrij. Hoje muitas mexidas, né, na equipe da Inter de Milão em comparação ao primeiro jogo contra o Monterrey. Darmian, de novo com De Vrij. De Vrij é novidade. O Luiz Henrique é novidade. Os Zalewski, alguns jogadores que não começaram atuando no primeiro jogo, começam atuando no jogo de hoje. E tem o peso da temporada, né, Rê? 60 jogos. É complicado, cansa fisicamente, também mentalmente. O futebol brasileiro a gente sabe muito bem como que é, né? Então é quase isso também. Barella, toque à frente, a Inter buscando o seu primeiro ataque. Tá aí o Luiz Henrique, o brasileiro. Bola alçada para dentro da área, afasta o perigo de cabeça, Rui Braten. De Vrij. É a Inter de Milão que começa com a bola nos pés, tentando implementar o seu jogo. Tá aí o Di Marco, fazendo uma dobrinha de laterais esquerdos. Vem abatido, cruzamento. Ela passa na frente do Luiz Henrique. A tentativa pelo lado esquerdo. Tá aí o Zalewski. De novo, o cruzamento e o Luiz Henrique não chega nela. Luiz Henrique, que foi reforço para essa Copa do Mundo de Clubes, foi contratado agora. O Ishihara tá sentindo alguma coisinha ali, né? Olha o Luiz Henrique na tela aí, hoje é a estreia dele como titular, né? No primeiro jogo ele saiu do banco. Hoje é o segundo jogo dele com a camisa da Inter. Tava no Olympique de Marseille, onde fez uma ótima temporada em 35 jogos, 9 gols, 9 assistências. Foi revelado, não foi no Botafogo não, ele passou pela base do Botafogo, mas ele foi revelado mesmo no 3 Passos do Rio Grande do Sul. Aí se transferiu para o Botafogo no Sub-20 do Botafogo, onde se destacou em 2019, 2020. Aí ele voltou para o Botafogo emprestado nos anos de 2022 e 2023 e migrou, foi para o futebol do Olympique de Marseille. E agora chegando a Inter de Milão, só subindo, né? Só subindo a carreira do Luiz Henrique. Na sua tela passando a escalação aí, jogadores da Urawa Red. Momento da disputa ali com o Barella, que ficou sentindo. Chegando aos 3 minutinhos, está só começando. Sommer com o Darmian. De Vrij. Aí Carlos Augusto, outro brasileiro em campo. Sommer. Goleiro suíço abre com o Darmian. Olha essa pressão do Urawa em cima. Muito se falou de uma pressão muito nula, né, do Urawa no primeiro jogo. Vamos ver se eles vão ser mais eficientes nessa saída de bola do adversário. Carlos Augusto, Sommer. Darmian. Darmian carrega aqui pelo lado direito. Carlos Augusto sinaliza a opção do Di Marco aberto com liberdade lá do lado esquerdo. Recebeu, já colocou a bola à frente para o Zalewski, que tem 2 na área da Inter. Di Marco. Aslani. Barella, de novo com Aslani. Gira, troca passes a equipe da Inter de Milão. Luiz Henrique encara a marcação, vem trazendo para dentro. Tocou atrás com o De Vrij.
E aí muitas vaias, né, da torcida japonesa para essa posse de bola da equipe italiana. Bola longa buscando lá dentro da área, Darmian, volta, Barella. A Inter se movimenta, busca espaços, o toque à frente, a batida para o gol, teve o desvio, tira dali, Shihara de cabeça. A disputa veio de trás para ajudar. E a bola volta para recomeçar tudo de novo pela linha de zaga com o De Vrij. Aí o holandês tocando para o Carlos Augusto. De Campinas para o mundo, brasileiro Carlos Augusto. Darmian. Luiz Henrique tentou de primeira aqui com o Expósito. Foi derrubado, a bola saiu. Apenas arremesso lateral já cobrado. Darmian. De Vrij. De Marco. Inter jogando com dois laterais, né? Fazendo uma dobrinha de laterais ali com o Carlos Augusto e o Di Marco. Lautaro. Darmian. Luiz Henrique. Luiz Henrique para o Expósito. Chega primeiro o Roybraten, coloca para fora. É arremesso lateral para a equipe italiana, que tem novo comando, né? Segundo jogo do Chivu à frente da equipe, depois da saída do Inzaghi, que foi para o Al Hilal. Ele que foi zagueiro, estava na tríplice coroa tão importante conquistada pela Inter. Um ídolo, né? E um cara muito importante, muito identificado com o torcedor também. Para quem não lembra dele, Renata, tava naquele time de 2010, né? Que fez parte dessa tríplice coroa aí, o Chivu, o Chivu. Como vamos de Chivu ou Chivo? Quiser. A brasileirada é Chivu, né? Em romeno é Chivu. Mas ele jogava naquele time do Júlio César, do Lúcio, do Maicon, Mourinho, treinador. E pro pessoal lembrar, né? Sabe como é que ele jogava? Ele usava um capacete. Ele usava um capacete preto, provavelmente por algum problema que ele tinha na cabeça de proteção. Ele teve uma fratura no crânio em 2010. E aí todo mundo lembra dele por causa desse capacete. Era muito bom jogador. Ele teve essa fratura no crânio, um momento difícil, né? Mas depois tudo certo. Inclusive, pelo Parma, nesse início de ano, ele foi o comandante da equipe, né? Que estava prestes a ser rebaixada. Ele conseguiu evitar o rebaixamento. Um cara que também já foi técnico da base da Inter de Milão e agora assumindo pela primeira vez a maior responsabilidade da carreira dele, né? Como técnico. O maior desafio é assumir a Inter de Milão. Tem muito sucesso aí na carreira, assinou por 2 anos o contrato como técnico da Inter. Darmian, De Vrij, Aslani, Carlos Augusto. Carlos Augusto fez base no Corinthians. Darmian, Luiz Henrique. De novo com o Darmian, recomeça com o Barella. Inverte o lado, já achando o Di Marco. Chega a primeira marcação do Shihara, tira de cabeça. Tenta ficar com a bola nos pés um segundo, mas não consegue o Urawa Red. Impressionante. Di Marco, vem a Inter. Tentativa do cruzamento. Apareceu para fazer ali o corte. Yasui. A Urawa Red não conseguiu ficar 10 segundos ainda com a bola nos pés. Posse de bola total nesses minutos iniciais para a equipe da Inter. 78% de posse de bola. Barella. Darmian. Insistente a Inter. Tenta mais uma vez com o Luiz Henrique. Lautaro Martinez. Marcado. Volta. Aslani. O albanês faz o passe para o Carlos Augusto. Di Marco. De primeira para o Zalewski. Bem marcado, volta com o Di Marco. O passe feito para o Barella, devolveu para o Di Marco, levou no fundo, vai pintar o cruzamento, tira de cabeça a marcação Watanabe. Luiz, hein? Vem a Inter de novo, pressionando, Aslani levou no fundo, cruzamento rasteiro, tá por ali o Roybraten, foi puxado. Falta do Expósito em cima dele. É uma imposição física muito grande, né? Não tô nem falando da parte física... de caixa, né, de corrida. Eu tô falando até em disputas físicas mesmo, divididas, bolas pelo alto. A Inter ganha todas e começa a empurrar esse Urawa para trás, que não tem soluções, não tem imaginação, não tem criatividade. Vai tentar a bola longa e aí tem jogadores frágeis ali na frente e a zaga da Inter ganha por cima, ganha por baixo e volume, volume, volume.
falta uma grande finalização. Estádio de Seattle, localizado em Washington, capacidade para 69 mil torcedores, estádio inaugurado em 2002. Vem mais Inter, vem mais Inter! Lautaro Martinez está dentro da área, não tem muita opção, tocou atrás, pode vir a batida, Zalewski segura, pensa, volta com o Di Marco. Vai pintar o cruzamento, bola forte demais, ela vai saindo pela linha de fundo, apenas tiro de meta para a equipe japonesa. E por Urawa, né, o que vai ser importante é o Sávio, o jogador brasileiro, meio campista, tentar aparecer, né, buscar um pouquinho mais, é o jogador que tem essa qualidade, não só ele como o Watanabe, que é o meia pelo lado esquerdo, meia ponta que joga por ali. Então são jogadores que são referência, para tentar o desafogo vai ser muito mais nesses jogadores. Agora, a questão toda é sair dessa pressão, né, conseguir roubar essa bola da Inter e tentar acionar esses jogadores. Comentários, análise da Aline Calandrini, do Roger Flores. Você curtindo esse 8º dia de Copa do Mundo de clubes com a gente na tela da Globo. Às 7 da noite tem jogo do Fluminense, hein? O Fluminense enfrenta o Ulsan com Luiz Roberto na sequência do nosso jogo. Lado direito vem o Urawa chegando pro primeiro ataque, a batida pro gol! Gol! Futebol, seu doido, seu maluco, como a gente te ama! Até 10 minutos do primeiro tempo, a equipe do Urawa tinha dado apenas 17 passes, trocado apenas 17 passes. Chegou na primeira vez no ataque e fez isso, bagunçou a zaga da Inter de Milão. Falei pra ficar de olho no Watanabe, camisa 13 é o destaque dessa equipe. A bola passou por debaixo das pernas do Damian, não deu pro goleiro Sommer. O Urawa precisava apenas de uma bola e esse é o objetivo hoje, se defender e partir pra dentro no erro do adversário. O placar está aberto em Seattle, 1 pro Urawa, 0 pra Inter, Roger. Renata, que loucura, hein? Eu tava rindo aqui, saiu o gol do Urawa, eu tava rindo, né? Porque eu ia até falar sobre a disputa do Di Marco ali contra o Matheus Sávio, né? Da imposição física, ganhou, aí depois a bola bateu, rebateu, sobrou, mas o grande segredo do gol é o Caneco. Que jogada do Caneco pelo lado direito, né? Individual, ele tinha 4, 5 jogadores, ele tava no meio desse bolo azul e preto da Inter de Milão, deu uma caneta, passou pelo adversário e fez um belo cruzamento para a finalização do Watanabe, que pegou muito bem na bola para fazer 1-0 para o Urawa. Mas que loucura, hein? Se fosse me perguntar, eu falei, o Urawa não vai fazer gol do jeito que tá, né? E saiu o gol do Urawa. Praticamente nem tinha tocado na bola. A resposta da Inter vem imediatamente. Cruzamento do Di Marco, corte feito, a bola sai, arremesso lateral. É pra derrubar comentarista, né, esse jogo? É o futebol, Roger. Meu pai do céu. Vamos ver agora como reage a equipe da Inter de Milão. Zalewski, bem marcado. Mas é isso, né? A proposta da equipe japonesa, sabendo da sua inferioridade em peças individuais, coletivamente, tem a estratégia de se defender e sair para uma bola. E deu certo até agora, Calan. E reconhecer que o adversário é melhor faz parte da estratégia, né? Agora você tem que executar bem essa estratégia. O detalhe do gol, para mim, já que o Roger falou muito bem sobre como foi o Matsui, que é o falso 9, o centroavante da equipe do Urawa Reds. A hora que ele acaba entrando naquele cruzamento, abre um espaço para o Watanabe chegar e finalizar. E mais uma vez a Inter sai atrás do placar. Aconteceu do mesmo jeito contra o Monterrey no empate de 1-1. Bem lembrado. Segundo jogo e sai atrás do placar. Olha o Barella fazendo fila, passando por todo mundo. Trocou passes com o Espócio, depois ficou difícil, que tinha uma galera ali, ó, para evitar o pior. Classificação do momento na tela. Olha aí, Calan, ó. River com 3 pontos, Urawa chegando a 3 também. Monterrey, olha a Inter de Milão, cara. Lanterna no grupo nesse momento. Lembrando que River e Monterrey se enfrentam hoje à noite, Calan.
E quando eu falei da estratégia, né, Rei, a gente tá vendo isso acontecer muito nessa Copa do Mundo. Você tem que ser organizado, ter uma estratégia em mente e procurar fazer sua execução. Com certeza a gente vai ver isso durante o primeiro tempo e o segundo tempo inteiro. O Urawa embaixo, postadinho, tentando fechar os espaços, mas tem que competir como competiu naquele lance anterior que o Jorge bem falou, naquela disputa que acabou tendo com o Di Marco pelo lado direito. Hoje é o 8º dia de Copa do Mundo de Clubes, que vai até o dia 13 de julho, mas eu queria que fosse pra sempre, porque tá incrível e surpreendente muitas vezes também. Aslani na direita com Luiz Henrique pra partir pra dentro. Fez o passe, Aslani, o cruzamento pro Lautaro, Di Marco na sobra. A jogada tá viva ainda, Inter busca o gol do empate. Ajeitou Zalewski, vem chegando Di Marco de novo, trocou passes, Carlos Augusto, cruzamento, defendeu o goleiro, Expósito de cabeça. E depois, que isso, Carlos Augusto tentou. A bola não foi nem na direção do gol. A arbitragem tá parando e marcando alguma irregularidade. Ele estava impedido, estava fora do campo. Quando tem a finalização, ele tá bem na frente, ele tá com o pé fora. E aí, quer ver, ó? Ele faz o cruzamento, tá lá do lado de fora, ó. E aí configura esse impedimento, ó. Perfeito. Se bem que tem outro jogador do japonês ali fora também, mas ele consegue estar atrás ainda do japonês. Um bate e rebate, o perde, ganha, a Inter desesperada para achar o gol do empate. Carlos Augusto Falene fez base no Corinthians. Pelo profissional do Corinthians, ele conquistou, ficou sentindo alguma coisinha ali, o Danilo Bosa, né? 2 campeonatos paulistas, em 2018 e 2019, sob o comando do Fábio Carille. Pelo Timão, 41 jogos, 1 gol. Tá na Inter desde 2023, inclusive estava na lista do Ancelotti. Para quem recebeu a lista do Ancelotti, viu alguns nomes diferentes assim, o Carlos Augusto era um deles, nessa primeira convocação para 2 jogos de eliminatórias, mas ele não entrou nos jogos. Não, mas ele foi convocado. Foi convocado, ele só não entrou. Ele ficou no banco no jogo do Equador e no jogo de São Paulo contra o Paraguai, ele ficou fora até do banco. É isso, que sempre tem que tirar alguém ali, né? Porque ele convocou 25, o Wesley foi o primeiro a ser tirado no primeiro jogo. E o Rafinha estava suspenso. É isso. Ficaram 2 de fora, que só podem 23, e no segundo jogo ele ficou de fora. Já tinha sido convocado também pelo Fernando Diniz, já tinha entrado, já tinha vestido a camisa da seleção brasileira. Passamos dos 15, 0 para Inter de Milão, 1 para o Urawa Red. De Vrij, Darmian, Luiz Henrique, 3 em cima dele, Watanabe. O Watanabe foi inteligente agora no lance, né? Jogou a bola para cima do Luiz Henrique e conseguiu o arremesso lateral. Danilo Bosa. Ishihara. Toque por dentro, toque errado. Barella. A Inter recupera a posse da bola, mas o Barella faz o passe errado. Darmian. Carlos Augusto. Toque por dentro com Aslani. De novo Carlos Augusto. Aslani olha pra frente, busca a melhor opção do passe. Bola longa pro Expósito. Dominou, pode bater pro gol, perdeu o ângulo. Tá bem marcado. Expósito, tranquilidade do Nishikawa pra fazer a defesa. 39 anos tem o goleirão do Urawa, 1,83 m, multicampeão. Do outro lado, a preocupação do técnico da Inter. O goleiro do Urawa há mais de uma década vestindo a camisa do clube, desde 2014, perto de completar 400 jogos. Olha a posse de bola aí, ó. 72% para a Inter, 19% para o Urawa e 9% em disputa. Di Marco. É a Inter que manda no jogo com posse de bola, mas com eficiência mesmo. É o Urawa que mandou até aqui fazendo o primeiro gol. Luiz Henrique parte para dentro, balançou o corpo, boa jogada do brasileiro! Podia ter batido pro gol, preferiu o toque. Eu acho que ele tentou o gol, sim. Luiz Henrique. Barella, Luiz Henrique, tem opção à frente do Darmian, toque para dentro da área, Expósito. Bateu pro gol ali, Calan? Bateu mal então, né? Bateu, a perna ruim, né? Mas era o que tinha no ângulo ali, ele tentou, mas pegou muito mal, sem força, sem jeito. Não era perna boa, ele é destro. Torcedor da Inter, quando que vai virar essa página, hein? Essa é a preocupação. Com certeza é um filme que passa na cabeça do torcedor. A temporada de 24 e 25 da Inter foi a temporada dos vices, né? Vice do campeonato italiano, vice também da Liga dos Campeões, sempre batendo ali na trave. Nos últimos 3 anos foram 2 vices na Liga dos Campeões. Eu vou passar pano.
Eu acho que a gente não pode jogar para baixo a temporada da equipe por causa dos 5-0, por causa do vice. É claro que a expectativa era muito grande, né? Aslani. Muitas opções dentro da área. Vai pintar o cruzamento. Lautaro na trave! A bola explode no travessão, no cabeceio do argentino. Grande chegada de uma Inter que sempre tem muitas opções dentro da área, né? Dessa vez o cruzamento para o Lautaro Martinez, que subiu alto de cabeça e a bola explodiu no travessão do Nishikawa. Varela. Di Marco. Lautaro já está pedindo. Di Marco volta. Carlos Augusto. Aslani. Aslani faz a movimentação com Barella. Barella à frente com o Zalewski. Aslani de novo. Não deu pelo lado esquerdo. Vai tentar agora aqui pela direita com Darmian. Ô, Roger, é por aí mesmo, né? É uma temporada de muitos jogos, uma temporada muito grande. Briga na prateleira altíssima. Nem sempre dá pra ganhar tudo, né? Mas com certeza o torcedor queria um pouquinho mais. Opa, quando você chega em duas frentes, né? Até o finalzinho, o campeonato italiano liderou praticamente o campeonato todo. E aí perdeu a liderança nos últimos 3 jogos. E aí vocês esqueceram, porque perderam pro Milan também a Copa da Itália, né? Então são a Supercopa, né? vices. A Supercopa da Itália tem o vice e então a Copa da Itália caiu nas semis. Então você perder pro seu maior rival, Milan, depois você perde pro Napoli na retinha final do campeonato, estando na frente do campeonato inteiro. Aí, olha essa bola no travessão, meu pai do céu. Depois de ter perdido a liderança pro Napoli, tem aquele grande jogo com o Barcelona, né? Classificação pra final da Liga dos Campeões. Lindo demais aquilo aí ali. Retoma aquela euforia. Aí chega e toma 5. Não foi um ano, não foi uma reta final agradável pros interistas que fala? Os torcedores da Internacional. Inter de Milão 0, Urawa Red 1. Watanabe, bola do Watanabe por dentro, Matsu. Marcado por ali, a bola vai saindo pela linha de fundo. Eram 2 praticamente na mesma bola, né? A Inter recomeça pela linha de zaga. De Vrij. Carlos Augusto. Tem a Aslani à frente, a opção do Di Marco aberto na esquerda, Lautaro lá na frente e o Luiz Henrique aberto aqui na direita. Darmian. O torcedor canta até um certo momento, né? Aí a Inter vai chegando lá na frente, começa a vaiar o torcedor da equipe japonesa. A disputa do Expósito com o Naganuma. Tá ali o desvio. Já passamos dos 21, chegando a 22 minutos nesse primeiro tempo. Que bagunça que tá esse grupo, hein? Lembrando que hoje Monterrey e River Plate se enfrentam hoje à noite. E hoje de rodada dupla na tela da Globo. Tem um jogo do Fluminense contra o Ulsan, o único brasileiro que atua nesse sábado. Passe errado, bola para fora e arremesso lateral. Luiz Henrique. Darmian. De Vrij. Carlos Augusto. De novo com o De Vrij. Passe por dentro. Foi derrubado, o juiz estava pertinho, né? Falta cometida pelo Danilo Boza. Falta a favor da equipe da Inter. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Aqui é emoção. Betano. Abra sua conta em betano.bet.br. Di Marco. Aslani. A favorita do grupo está perdendo por 1-0. Ainda não venceu na competição. Lautaro, Barella, o passe não chega no Di Marco. Zalewski. Volta, recomeça. De Vrij para o Darmian. De novo com o De Vrij. Carlos Augusto. Di Marco. Carlos Augusto de novo. Por dentro, Barella. Carlos Augusto avança lado esquerdo, prende, volta, Barella. Aslani. Barella.
Pressionado por ali, Di Marco tentou devolver para o Carlos Augusto. Marcação chega junto e afasta o perigo. E mais uma vez recomeça a Inter. O que tem sido o jogo, né? Uma defesa do Urawa Red, uma posse de bola muito grande da Inter de Milão e diversas tentativas. Luiz Henrique com Barella. Barella para o Lautaro, devolveu para o Zalewski. No chão, abre os braços, pede pênalti. A bola está nas mãos do Nishikawa. Nishikawa, inclusive, foi goleiro da Copa do Mundo pelo Japão em 2014. Também tem habilidade com os pés, mostrando agora, ó, tentando o passe. Chega o Darmian, fez o corte. E ele é recordista de jogos sem sofrer gols na elite japonesa, né? Que é a J-League, a competição, a liga japonesa. São 203 jogos que ele tem na história sem sofrer gols na elite japonesa. É um cara, um ídolo, o Nishikawa, goleiro da equipe do Urawa Red. Bola direto para fora, arremesso lateral. Sommer. E do outro lado, um outro goleiraço também, né, gente? Sommer tá na equipe desde agosto de 2023, o suíço, perto de completar 100 jogos à frente da Inter. Na Champions, o Roy estava falando aquele jogo contra o Barça, aquele 3-3 que foi pro 4-3 na prorrogação. Cara, se não fosse o Sommer ali, ele fez cada defesa, assim, que parecia de cinema, assim, um negócio que era louco de acreditar que era verdade as defesas que ele fez. E tem uma que ele faz uma defesa num chute do... Yamal? É, vai lá. Num chute do Yamal, que lembrou a defesa do Júlio César em 2010, num chute do Messi. Que o Sommer agarrou naquele dia, não foi brincadeira. E foi numa semifinal também, né? Então todo mundo achou que... essas coincidências da vida, né? E coincidências vão levar mais um título à Inter de Milão. Só que tinha um tal de Paris Saint-Germain que tava afim de um título, né? Que tava afim de um título que bateu na trave várias vezes. Barella com De Vrij. Recomeça com Sommer. Di Marco. Recebe, volta. Carlos Augusto. De Vrij. Darmian. Expósito já passou, aberto aqui lá na direita. Barella se apresenta, recebeu, tocou de primeira para o Expósito. Devolveu para o Barella, subiu a bandeira, posição de impedimento marcado. Já não valia mais nada. Esse estádio de Seattle também vai sediar jogos da Copa do Mundo de 2026. 4 jogos da fase de grupos, incluindo Javier Zanetti, cracaço argentino, 200 anos na Inter de Milão, capitão, hoje diretor de futebol da Inter de Milão. Não tá muito satisfeito não, né, Roger? Não tá gostosinho pra ele, né? Não tá nem um pouco. Só completando, né, o estádio vai receber 4 jogos da fase de grupos, incluindo a segunda partida dos Estados Unidos pelo Grupo D, além de 2 jogos também do mata-mata. Foi aí a estreia do Botafogo contra o Seattle. O Urawa Red está jogando pela segunda vez nesse estádio, né? Enfrentou o River Plate aí também. É muito claro na ideia do Urawa, né? O Urawa não deixa com que o centroavante, o Matsui, fique sozinho com os defensores da equipe da Inter no momento sem bola. Muito porque sabe a força do time da Inter por dentro, né? Porque tem bons meio-campistas, o Zalewski está um pouco mais adiantado, mas você tem... Vai lá, lá vem. Vem Urawa buscando seu segundo ataque no jogo. Cruzamento feito, De Vrij fez o corte. Completa aí, Calan. Então o Urawa não deixa o seu centroavante sozinho. Fica o Matheus Sávio de um lado, o Toguro pela direita, fechando por dentro. E acaba deixando o lateral direito, o Ishikawa, lá com o ala ou ponta da equipe da Inter. Porque procura, de fato, ter mais jogadores nesse centro do campo. Essa imagem mostra, ó, o lado de lá como fica exposto, exatamente para não dar esse espaço por dentro para a equipe da Inter. Ô, Roger, os 200 anos aí do Zanetti, 19 temporadas. Resumi bem, né? Porque, cara, 19 temporadas no mesmo clube é bizarro, né? É muita coisa, né? É muito ídolo na Inter de Milão, o Zanetti. É muita história. E é vice-presidente, não é diretor de futebol. Tem um cargo um pouquinho acima. Di Marco, a disputa pelo alto. É igual ontem, né? Era o Miller na sua última temporada pelo Bayern. 25 anos. Ele tem 25 anos no Bayern.
Essas histórias são incríveis, né? De Vrij, tanta identificação, tantos anos, tanta história para contar, cada temporada é diferente. Darmian, cruzamento para o Zalewski. Jogadores do Urawa ficaram reclamando e o árbitro estava marcando realmente falta de ataque. Cometida ali pelo Zalewski, empurrou o Ishihara. ...858 jogos com a camisa da Inter, o Zanetti. É o atleta que mais vezes vestiu essa camisa. Olha o caneco. Olha o gol. Watanabe. Aí, ó. Canetinha no Carlos Augusto. E o Watanabe finalizando. Que jogada, hein? Essa aí foi a primeira chegada ao ataque do Urawa. E o gol. De um jogo de muita estratégia. A Inter com a posse de bola, mas zero efetividade. Uma equipe hoje mexida em relação ao primeiro confronto. Aí o polonês técnico da equipe do Urawa fez história em 2009, quando venceu a equipe do Barça de Pep Guardiola numa Champions League, hein? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Luiz Henrique. Vem mais uma vez a Inter. Expósito. E o Urawa ali, ó, fechadinho. Fechadinho. Carlos Augusto. Tem um de Marco passando, Aslani por ali também, Zalewski se movimenta mais à frente, ele toca com o Barella para pensar o jogo junto com ele. Toque do Barella à frente, Zalewski chega a primeira marcação, Danilo Boza coloca para fora, é escanteio. Tá aí o brasileiro de 27 anos, estava no Juventude. Foi a maior venda, inclusive, do Juventude da história, cerca de 9 milhões de reais. Passou pelo Vasco, Mirassol, Santos... E está no futebol japonês, está aí no Urawa desde janeiro desse ano. Matheus Sávio ali na cola do Carlos Augusto. Brasileiros se marcando. Vai pintar o escanteio de Marco com a canhota, buscando o Lautaro pelo alto. Também tinha ali o Expósito. Barella para o Di Marco. Matsu tirou, mas tirou errado. Tentativa do Di Marco. O corte feito pelo Matsu. A bola saiu, é arremesso lateral para a equipe da Inter. Tem gente no chão, hein? É o Matheus Sávio. Tá no chão aí o brasileiro. Aproveitar para falar um pouquinho também do Matheus Sávio, né? Que foi revelado pelo Flamengo, onde ele fez base, subiu para o profissional em 2015, com muita expectativa naquela época, né? Porém, não chegou a se firmar. Pelo Flamengo foram 29 jogos. Durante o contrato com o Flamengo, ele foi emprestado 2 vezes, uma vez para o Estoril, outra vez para o CSA. Lautaro conversa ali com o árbitro. Aí ele assinou com o Kashima Reysol em 2019, onde ficou 6 temporadas, por lá fez 6 gols. Depois de se destacar pelo Kashima Reysol nas últimas temporadas, ele chegou no Urawa em janeiro desse ano. Está recebendo atendimento aí. E já tem jogador no aquecimento. Vamos ver se vai dar para o Matheus Sávio continuar ou não, hein? Semblante de muita dor. Aí falei dos 6 gols em tantas temporadas, né? Mas é um cara de camisa 10, né? Não é aquele cara de fazedor de gols. Vamos entender, ó. Só ver esse lance anterior. Mais uma vez, né? O replay do gol, Roger. Não, jogada individual foi bonito demais, muito, né? Bonita. Sem dúvida nenhuma. Olha só. Ele no meio de 4 jogadores da Inter, ele consegue uma solução ali, criativa, né? Jogando na caneta do Carlos Augusto. Bonito gol do Urawa. Eu tava com saudade da câmera do árbitro. Primeira vez que aparece no nosso jogo. Acho que vai dar pro Sávio continuar, hein? Pro Matheus Sávio continuar. Matheus Sávio, que foi eleito o melhor meia da J-League no ano passado. Vive um ótimo momento. Luiz Henrique. Encara a marcação, fez o passe pro Barella. Tem 4-5 na área da Inter. Aslani, Carlos Augusto, Di Marco. Vai pintar o cruzamento para o Lautaro. Danilo Boza para tirar de cabeça, depois o Matsu também. (33) 33 minutos jogados. Primeiro tempo, 0 para Inter, 1 para o Urawa. Luiz Henrique. Tem um Barella ali pertinho, mas está bem marcado pelo Matheus Sávio. E a Inter que recomeça pela linha de zaga. De Vrij.
Passe do Devray errado para o Zalewski. Ishihara volta com o goleiro. Nishikawa estava pressionado, chutão para frente. A arbitragem está parando e falta a favor da Inter de Milão. Só corrigindo, né? Falei 6 temporadas, fiquei aqui na cabeça com 6 gols. Mas foram 34 gols do Matheus Sávio pelo Kashima Reysol. Bola esticada para o Luiz Henrique. O desvio feito de cabeça. E ela vai saindo pela linha de fundo. Na marcação ali o Watanabe, que não é um cara que tá só para colocar a bola no fundo da rede, não. Tem os seus compromissos defensivos também. E a torcida que não para de cantar. Será que vai ter alguma sujeirinha aí nessa parte do estádio depois do jogo? Ah, eu duvido, Roger, porque a galera cata até o que não sujou. É brincadeira. Que educação que esses japoneses têm, né? Sou muito fã dessa cultura japonesa. Muito. Chutão do Nishikawa. De Marco. Volta tudo de novo com o goleiro Sommer. Darmian. Barella. Marcado, pressionado, tá no chão, sofreu a falta cometida pelo Gustafsson. De novo, ó. Gustafsson, que é sueco, no clube desde janeiro do ano passado. Primeiro time que ele atua na carreira, né? Começou a carreira no país dele, passou pelo futebol italiano de 2016 a 2021. E agora também a camisa da Inter desde 2024. Desvio feito pelo Roy Braten. Roy Braten, o capitão na marcação do Barella. É um cara que se movimenta muito, Barella, né? Aparece por todos os lados do campo tentando fazer as construções das jogadas da Inter. Carlos Augusto. O brasileiro traz por dentro, fez o passe aberto com o Di Marco lado esquerdo. Avançando, tentando acelerar o jogo para a Inter que está perdendo. Aslani. Darmian. Devray. Carlos Augusto. Aslani. Pressionado pelo Yasui. Devray, Darmian. Barella. Jogou junto, Matheus Sávio quase conseguiu interceptar a jogada. Vem a Inter. Di Marco. Barella. Derrubado pelo Matheus Sávio. Falta a favor da Inter. Demorando muito a Inter para girar o jogo. E aí quando a bola chega de um lado, a marcação do Ural já está totalmente encaixada. A Inter no início do jogo tinha algumas inversões diretas, né, de um lado para o outro. Conseguia pegar de mano, até com uma facilidade, com uma superioridade numérica pelos lados. Agora não está conseguindo. Vamos ver nessa bola parada, uma boa oportunidade, já que não está conseguindo furar esse bloqueio japonês. Tem falta para a Inter. Já cobrada, Di Marco lá dentro da área, vai passando por todo mundo, exposto na sobra, cruzamento, tira de cabeça, vem a batida do Barella. Matsui, Barella não desiste, Darmian, tranquilidade do Nishikawa para ficar com ela. O último jogo dessas equipes na fase de grupos vai ser no dia 25 de junho. A Inter enfrenta o River Plate aí em Seattle, nesse mesmo estádio. O Urawa vai enfrentar o Monterrey em Los Angeles. Bola longa, lado esquerdo, Di Marco dominou. Cruzamento pro Lautaro, não cabeceou do jeito que gostaria. Vem de novo, Barella, Zalewski. Pressão da Inter buscando o gol do empate no primeiro tempo. A batida pro gol com desvio e escanteio. Mas você viu que a inversão direta é uma solução, Renato? Encontrou o Di Marco lá sozinho do lado esquerdo dentro da área. Ele dominou e teve a possibilidade do cruzamento. É que pegou no cucuruco do Lautaro. Escanteio já cobrado. Barella, Di Marco pode bater daí. A batida de fora da área, ela explode na marcação do Yasui. Barella. A Inter quer o empate ainda nesse primeiro tempo. Aslani, lado direito, cruzamento, teve o desvio no Matsu. Aslani, cruzamento buscando pelo alto, toque de cabeça, tranquilidade do Nishikawa para ficar com ela. Cabeceio lá do Expósito.
O problema dessas inversões que o Roger falou é que tem que pegar a equipe do Urawa não já apostado, né? Porque se tiver já apostado é uma linha de 6 ali, de 5 ou de 6, porque do lado esquerdo, por exemplo, o Watanabe acaba descendo como um ponta por ali, né? Para ajudar a defesa do Urawa. Então a ideia é de fato ter um pouco mais de mobilidade, aproveitar enquanto o Urawa não tiver apostado. Se tiver apostado é a movimentação, acelerar e buscar um pouquinho mais o jogo por dentro para depois tentar abrir para você incomodar a defesa do Urawa. Matheus Sávio na disputa com o Carlos Augusto. Briga de brasileiros. Melhor para o Carlos Augusto, que recomeça pela linha de zaga. Eita ferro, esse passe para o De Vrij, que teve que se livrar ali com o Sommer. Olha a pressão do Matsu. Ao lado da Aline Calandrini, do Roger Flores, lendo o jogo para você. Análises, comentários, opinião. Urawa hoje precisando vencer de qualquer jeito para se manter vivo na competição. Tricampeão da Liga dos Campeões da Ásia 2007, 2017, 2022. Tem mais títulos continentais do que da própria Liga, né? A J-League venceu apenas em 2006. O brilho continental é muito bonito dessa equipe do Urawa, que é a equipe japonesa que tem mais títulos da Liga dos Campeões da Ásia. E falando do continente todo, asiático, né? Só o Al Hilal tem mais títulos dessa Liga dos Campeões. Foram 4 conquistados ao Hilal, que é da Arábia Saudita. Velocidade, lado direito com o Ishihara. Marcação dos Zalewski, de Marco chega junto ali também. Acabou se enrolando o Yasui. Gustafsson. Tão raro esse momento, né? Troca de passes da equipe do Urawa. Ishikawa. Bola longa, esticada. Parece que posição legal. Não, subiu a bandeira. Impedimento marcado. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Aqui é emoção. Budweiser quer ganhar prêmios exclusivos? É só participar do Bolão Bud. Passamos dos 40 minutos finais. Primeiro tempo já vai acabar. 0 para Inter, 1 para o Urawa. Clima de festa, bonito demais o que está fazendo o torcedor da equipe japonesa. Bola longa do Roy Braten, buscando aqui o lado esquerdo, dominou, o Watanabe tá aí o autor do gol, querendo mais, partindo para dentro. Fez o passe, Naganuma de novo com o Watanabe, Matsu recebe, já passou Matheus Sávio, olhou para dentro da área, vai pintar o cruzamento do Matheus Sávio, a Inter tenta tirar, Lautaro Martinez, marcado por 2. Demorou demais, porque o time todo do Urawa estava no campo ofensivo. Uma das raras vezes que a Inter, se acionasse a velocidade, poderia pegar desarrumado o time do Urawa, né? O Lautaro segurou muito e aí perdeu a oportunidade. Olha aí, a japonesada toda atrás da linha da bola. 8 finalizações tem a Inter, 1 finalização tem a equipe do Urawa Red. Aslani, Barella. Carlos Augusto, de Marco já passou à frente, ele volta com Barella. O passe para o Zalewski, bolão, cruzamento, desvio. Zalewski de novo com ela, tá pedindo o Aslani, o toque atrás, vai pintar o cruzamento forte demais, pegou mal nela. O Carlos Augusto apenas tiro de meta para a equipe italiana. Christian Kivu não tá nada satisfeito, o técnico de 44 anos, né? O cansaço está muito claro, né, Rê? O cansaço está muito claro, está bem evidente. A Inter acaba trocando essa bola, né, por fora do bloco, mas teve uma oportunidade agora excelente por dentro, excelente. E aí o Zalewski acaba não tendo a oportunidade, aí toca a bola pro brasileiro e o brasileiro não consegue pegar bem nessa bola, né? Então era uma oportunidade que acabou parecendo que era boa, né? Pelo menos estava mais próximo ao gol. Ainda no banco algumas opções, né? Mas nem tantas, né? São muitos jogadores da base que vieram para essa competição, né? E aí eu acho que é falta de qualidade mesmo. Vai lá, Renato, depois eu Luiz fecho Henrique, meu raciocínio. domínio errado. Completa aí, Roger. Vai aí com você, que isso é sempre perigoso, ó. Dá pra confiar muito nunca nessa bola, né? A Inter que tem a Cherby no banco, Mkhitaryan, Susic. Hoje o Thuram ficou fora até do banco de reservas, né? Lautaro.
gente lembra também a questão do Taremi, de Marco, bola aberta lado esquerdo, Zalewski ameaçou o cruzamento, marcação dupla em cima dele, tá no chão e a falta em cima dele. Falta a favor da Inter. O Thuram teve uma fadiga muscular, né? Nos treinos depois do primeiro confronto, por isso fora do jogo de hoje. O Taremi, gente, iraniano, por conta da guerra entre Irã e Israel, o jogador está retido em Teherã e não tem previsão para se reapresentar ao clube. Depois da disputa da Liga dos Campeões, ele foi para o Irã, né, para jogar pela seleção, as eliminatórias asiáticas, e não conseguiu voltar a tempo. O espaço aéreo está fechado por conta do conflito. E ele postou alguma coisa sobre o amor à pátria dele, sobre o Irã. Vai lá. Momento difícil, né? Demais. Tem falta para a Inter, já cobrado fechadinho. O desvio pelo alto, Matsu para ficar com a sobra. De Marco ajeita, coloca no chão. Vai acabar o primeiro tempo. Sem o Irã, eu não existiria, a frase do Taremi, né? E é isso, né? Que é mais um desfalque nesse ataque que a gente fala que hoje já não tem o Thuram. Barella ergue a cabeça, Lautaro tá pedindo, bola pra ele, o cruzamento feito, sobe pelo alto. A marcação tira de cabeça. Aslani, Carlos Augusto. Barella acredita no gol do empate a equipe da Inter. Barella, Zalewski, Barella de novo. Aslani recebeu, lado esquerdo, cruzamento feito pro Luiz Henrique do outro lado, tapa pra dentro, Lautaro Martínez pelo alto, não alcança, a marcação tira do jeito que dá. Tá faltando detalhe pra Inter, né? Aquele capricho final. Barella, vem a Inter de novo, insistente Inter de Milão buscando o gol do empate, a favorita do grupo, que ainda não venceu na competição. Ih, acabou escorregando e depois cometeu a falta, hein? É o detalhe... que é o refinamento da jogada. E por isso que eu acho que falta talento nessa equipe da Inter de Milão, né? Você não tem jogadores tão refinados para poderem definir as jogadas, né? E não só na finalização, mas no último passe, num cruzamento, numa bola em profundidade, num passe que rasga a defesa adversária. A Inter não tem isso, né? E aí sente falta dos jogadores titulares, o Dumfries do lado direito, o Thuram, Çalhanoğlu, que comanda essa equipe aí no meio-campo. Joga demais. O próprio Taremi, que nem titular mas é uma opção sempre muito interessante. E a Inter está tentando na força, né? Na questão dessa imposição física que tem sobre a equipe japonesa. Mas a obediência tática sempre foi um grande forte dos japoneses, né? A disciplina. E eles fazem tudo exatamente aquilo que o treinador está pedindo. Olha só, sempre os 11 jogadores atrás da linha da bola. Então é sempre muito difícil de furar esse bloqueio. Se não tiver talento, se não refinar a jogada, vai ser difícil de fazer um gol. O árbitro deu 2, já passamos, um já foi embora. Vai acabar o jogo, faltando segundos para acabar o primeiro tempo. Toque do Aslani por dentro. Você que tá chegando agora, ligou a televisão agora, tá entendendo nada, né? 1-0 pro Urawa Reds, é isso mesmo. Barella, Luiz Henrique, Lautaro já tá querendo. Luiz Henrique tentou passar da marcação. Tira dali do jeito que dá o Gustafsson. Carlos Augusto, de Marco. Zalewski. Aslani. Vai acabar o primeiro tempo, Urawa está vencendo por 1-0. De Marco. Gira a bola, chega do lado direito. Vem trazendo por dentro Barella. Tinha opção lá dentro do Expósito. E agora tome contra-ataque da equipe japonesa. Watanabe. Matsu já passou. Chega o De Vrij primeiro. O holandês segura, volta quando apita o fim do primeiro tempo em Seattle. 0 para Inter de Milão. 1 para o Urawa Reds. Gol do Watanabe, a equipe japonesa tá vencendo. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A Copa do Mundo de Clubes é na Globo, aqui é emoção. Copa do Mundo de Clubes em Seattle vai dando zebra, hein? O Urawa tá vencendo a Inter de Milão por 1-0 e a torcida tá fazendo uma festa muito bonita. A gente já sabia, né, que ia ser um espetáculo à parte o torcedor. Escuta aí, olha esse primeiro tempo, gente. Vamos falar mais sobre o Urawa? Roda aí. Como pode a cidade do time de maior torcida no Japão ter desaparecido do mapa?
O Urawa Reds foi fundado em 1950, em Urawa, na província de Saitama, a 30 quilômetros de Tóquio. Em 2001, a cidade se fundiu a outras duas e formou o que hoje é Saitama. Mas o clube não sentiu isso. De lá pra cá, levou 3 ligas dos campeões da Ásia, a última em 2022. Como tradição e exemplo da cultura local, a torcida é organizada e em sintonia. Dá uma olhada nesses pulinhos ao mesmo tempo. A torcida do Urawa é muito fanática. Eu acredito que ela, das torcidas japonesas, é o que mais se parece com a brasileira, né? Eu comparo a torcida do Flamengo. Washington, o coração valente, defendeu a equipe entre 2006 e 2007. Ganhou tudo o que é possível por lá. E como o japonês entende de inovação, olha essa prancheta que a comissão técnica usou contra o River Plate. Algo é certo para Urawa e Inter de Milão. Os Reds vão cantar e pular alto nas arquibancadas de Seattle. Tá aí a festa bonita do torcedor. Vimos o Washington, coração valente. O Washington jogou, conquistou muita coisa. Emerson Sheik, Osvaldo Oliveira também passou pelo Urawa, foi um técnico vitorioso também. Brasileiros que já se destacaram na equipe japonesa. Bora dar uma olhadinha no gol, o único gol da partida. Que zebra, hein, gente? Roda aí. Ô, Roger, só dava Inter. Aí chegou o Urawa, ó, no primeiro ataque, praticamente o único do jogo, bola no fundo da rede. Era uma jogada totalmente despretensiosa. O Matheus Sávio estava disputando uma bola no meio de 2 ali, dividiu, sobrou pra cá, pra lá, e a bola escapuliu, sobrou pro Caneco. E aí ele tira da cartola uma jogada individual bonita, dá uma caneta no Carlos Augusto. Tinham 4 jogadores em volta dele. Obviamente, quando tem 4 marcando 1, tá sobrando alguém do Urawa Red dentro da área, né, Aline? Se é matemática, é fácil de fazer. E aí, como é que é o nome do jogador do Urawa que fez o gol? O Watanabe. Camisa 13, destaque. Botou pra dentro. E o movimento também do centroavante, que eu falei isso durante a transmissão, né? Ele puxando pra dentro também acaba tendo espaço pro Watanabe. A Inter com muita dificuldade hoje, né? Assim como no jogo anterior, de conseguir infiltrar nessa equipe organizada defensivamente, apesar de algumas falhas em jogos anteriores, se mostra uma equipe mais organizada, conseguindo fazer coberturas, está encaixado o seu sistema defensivo da equipe do Urawa. E agora a Inter cabe um desafio grande, que é tentar empatar e virar. Não vai ser fácil. Falta muito para a Inter. Aline, o time está muito devagar, troca de passes lenta. Precisa de alguma solução, principalmente no setor de meio campo, com mais criatividade. Alguém que converse um pouquinho mais com o Lautaro Martinez, que é o jogador mais talentoso dessa equipe. Porque furar um bloqueio de 11 atrás da linha da bola, né? Porque o Urawa joga com todos os jogadores atrás da linha da bola, é sempre muito difícil. Se você não tiver criatividade, não tiver velocidade e não tiver muito tesão pelo jogo, a bola não vai entrar. Vamos embora para o segundo tempo, estádio de Seattle recebendo essa partida, tempo nublado, 12 graus em Seattle nesse momento. Mas tá quente desse lado da torcida aí, ó. Você ia querer estar 12 graus ou em 35? Eu ia querer estar no jogo do Fluminense, 35. Eu ia querer ver o time brasileiro jogar, pô. A partida é importante, né? Daqui a pouquinho, às 18h40, tem Fluminense e Ulsan. Ó, observando aqui a galera voltando, parece que não tem nenhuma mexida não, hein? Parece que tá todo mundo de volta aí. O Luiz Henrique tá. Com certeza, esse aí tá confirmado. Tanto o Kivu quanto o Scorza parece que não mexeram para esse segundo tempo. As equipes voltam da mesma forma. Então, ao lado do Roger Flores, da Aline Calandrini, a bola vai rolar. Opa, temos mexida sim. Quem disse que... Olha o Churran ali, ó. Hoje que não tá nem no banco de reservas. Tá ali ao lado para acompanhar esse momento, né? Ó, o Zalewski saiu, o Expósito saiu também. Então tem mexida sim. O Expósito saiu, mas eu acho que entrou outro. Entrou o irmão dele, o outro Expósito. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. O Mkhitaryan entrou, camisa 22. E o outro Expósito, que também é atacante, é o irmão mais novo, né? Tem 19 anos. Os dois são da base aí da Inter de Milão. Então, beleza. Mkhitaryan em campo, Expósito 19 aninhos, camisa 94. De um banco de reservas que tá cheio de garotos dessa Inter de Milão. Vamos continuar essa história, gente. Vamos continuar a contar essa história que tá assim uma loucura. Porque a Inter de Milão é a favorita desse grupo E. Empatou com o Monterrey na estreia.
e hoje está perdendo do Urawa Red. Primeiro tempo foi só de posse de bola da Inter, trocando passes o tempo todo, tentando chegar no ataque, faltando um capricho a mais para finalizar. O Urawa está se defendendo, está na sua estratégia. E no erro do adversário conseguiu fazer um gol e um bonito gol do Caneco com o Watanabe colocando a bola no fundo da rede. Vamos ver o que o segundo tempo conta pra gente. 8º dia, Copa do Mundo de Clubes. Às 18h40, Luiz Roberto, Caio Ribeiro, Paulo Nunes para Fluminense Ulsan. Hoje tem time brasileiro na tela da Globo. Lautaro, Barella, bola aberta lado esquerdo com o Di Marco, vai pintar o cruzamento. Luiz Henrique lá do outro lado para fazer o domínio, encarar a marcação. Subiu a bandeira, né? Posição de impedimento marcado, já não valia mais nada. Irregularidade ali no ataque, na tentativa do ataque. Hoje o Luiz Henrique fazendo a estreia dele como titular. Ele que entrou no primeiro jogo contra o Monterrey, mas como titular mesmo. Essa nova contratação da equipe da Inter de Milão, que vai passando na tela a escalação com duas novidades. Mkhitaryan e o Expósito. O outro Expósito, né? Em campo também. Entrou no lugar do irmão dele. Dupla de atacantes. Tá aí o garoto, ó. Veste a camisa número 94 da equipe da Inter. Disputa pela bola, Lautaro pelo alto, passando na sua tela também a escalação do Urawa. Matsu tentou para cima do De Vrij. É arremesso lateral para a equipe japonesa. Matheus Sávio encara a marcação, tinha opção ali pertinho, Di Marco tirou. A Inter tenta retomar a posse da bola, Danilo Bosa aqui atrás, Di Marco. A bola saiu, né? Arremesso lateral. O Mkhitaryan que entrou, armênio, 36 anos. No clube desde 2022. O Mkhitaryan, engraçado, né? Você vai ver os clubes que o Mkhitaryan passou. Aí lá no iniciozinho tem assim um São Paulo, uma base do São Paulo. Uma curiosidade na carreira dele, né? Na época ele fez um intercâmbio para o Brasil. E bem jovenzinho chegou a ficar um mesinho, um pouco mais de um mês ali treinando na base do São Paulo. Época do Hernandes também, que fala que lembra dele até hoje. Isso aconteceu em 2003. O Mkhitaryan tinha 13 anos de idade. E ele é titular da equipe, né? Ele é titular nesse meio campo, junto com o Çalhanoğlu, que não está por aí agora. E o Zalewski não fez um bom jogo, né? Foi uma partida muito abaixo do meio campista da Inter. Quer escolher o melhor do jogo? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Vai lá e vota. Di Marco domina, fez o passe, Mkhitaryan, cruzamento, a bola vai passando por todo mundo, saindo pela linha de fundo, apenas tiro de meta para a equipe do Urawa. Falei que eu ia falar mais sobre o técnico do Urawa Red. Aí no detalhe o Mkhitaryan. No detalhe o Kivo. Segundo jogo dele apenas à frente da equipe da Inter. Zagueiro, ídolo do clube. E do outro lado o polonês Skorza, que comanda. Ele está na segunda passagem dele na equipe do Urawa, né? Ele foi o técnico responsável, inclusive, pelo título conquistado em 2022, que foi a Liga dos Campeões da Ásia, que colocou a equipe nessa competição, na Copa do Mundo. Mas aí ele sai do time e volta para o comando no ano passado. Tem a característica de ser um técnico mais reativo mesmo, né? E aí a história lá em 2009 é muito legal, vou contar para vocês. Quando ele venceu o Pep Guardiola, que estava no comando do Barcelona naquela ocasião, na Liga dos Campeões daquele ano. Gol de brasileiro, inclusive. Toque à frente, bola aberta do lado direito. Luiz Henrique carrega, tentou o cruzamento, o desvio feito. Mkhitaryan vem de trás. Matsu. Árbitro deu vantagem. Vem na velocidade agora o contra-ataque da equipe japonesa. Watanabe. Lá dentro já está Matheus Sávio. Marcado por 2, 3. Luiz Henrique foi o último a fazer o corte. E aí a Inter começa tudo de novo com o Sommer. Cinco minutos de bola rolando. Segundo tempo vai dando 1-0 Urawa. Di Marco, Lautaro, antecipação boa, perfeita para recuperar e sair jogando.
na velocidade, hein? E Urawa nesse segundo tempo ficando um pouquinho mais com a bola, gostando mais do jogo. Caneco trouxe por dentro, passou pela marcação. Matsu é opção à frente, Matheus Sávio recebeu. Caneco. Lautaro. Expósito. E aí, sem conseguir ser efetivo nesse contra-ataque, a Inter recupera e vai pra cima. Lautaro dominou de costas, ficou no chão. A arbitragem tá parando. Como não deu, a bola não seguiu com a Inter, né? Ele parou e marcou a falta um pouquinho depois. De novo, ó. O momento da falta do Danilo Bosa no Lautaro Martins. Toda a experiência de Lautaro para cavar uma falta também. Luiz Henrique, cruzamento feito para o Expósito dentro da área. Chega a marcação, tira dali o Roy Braten, coloca para fora o capitão. Arremesso lateral já cobrado pelo Darmian. Luiz Henrique levou, fez o passe. Barella recebeu, tá marcado. Aslani pode arriscar o chute de longe, preferiu o passe para o Di Marco. A equipe japonesa marcando fechadinho, evitando qualquer espaço. Vai pintar o cruzamento. Aslani buscando o Expósito. Darmian, cruzamento, bola alçada de novo, sempre na mira do Lautaro Martins, mas que está hoje muito bem marcado. Não, e agora com o Expósito, né? O Expósito é um atacante alto, forte, ele vai tentar empurrar a defesa do Urawa para trás e o Lautaro é o jogador que vai baixar um pouquinho mais para tentar participar e o Expósito vai tentar atacar essa profundidade por causa da sua questão física, olha lá. Mkhitaryan tem 3, 4 na área da Inter. Carlos Augusto, Mkhitaryan, gira, troca passes à equipe da Inter. Aslani, torcedor que está em maioria hoje, o torcedor do Urawa, vaiando demais essa posse de bola. Luiz Henrique encara a marcação do Watanabe. Barella, movimentação do Aslani por dentro, preferiu voltar. De Vrij. Carlos Augusto. Mkhitaryan, colocou para o Di Marco, forte demais, a bola sai pela linha de fundo, apenas tiro de meta para a equipe do Urawa. O Skorza, polonês, técnico da equipe do Urawa, quando comandava o Wisła Cracóvia, enfrentou o Barcelona e venceu por 1-0 num jogo da Liga dos Campeões, gol do lateral esquerdo Kleber. Esse feito, inclusive, chamou a atenção do mercado, né? Com isso, ele comandou os 2 maiores times da Polônia, o Varsóvia e também o Poznan, além de trabalhar nos Emirados Árabes, incluindo a seleção olímpica da seleção nos anos de 2018 a 2020. E agora o cara vai chegando a outro feito maneiro na carreira dele, hein? Tá vencendo a Inter de Milão. E sempre assim, gente. Se defendendo, uma característica mais reativa. Você gosta ou não, é estratégia, é futebol. E aí numa bola conseguindo o gol. Lautaro. Luiz Henrique vai pintar o cruzamento. Sobe mais alto. Caneco tira dali. Barella ajeitou, Aslani dominou, bateu pro gol, Aslani pra fora! Linda finalização do camisa 21, quase o gol do empate, Roger! É isso, uma jogada individual, né? Você vê que ele domina, tem a chegada do Matheus Sávio ali, ele tira, a bola ficou até boa pra ele bater, mas olha quantos japoneses na frente. Aí, né? Passou longe, achei que tinha passado mais perto, hein? 5 japoneses, provavelmente se ela tem alguma direção, ela tem uma barreira ali na frente. Mas ainda faltando muito para essa equipe da Inter de Milão. O Mkhitaryan entrou, achei que ia dar um pouquinho mais de qualidade, mas já errou 2 passes fáceis. Falta essa rapaziada entrando no jogo, né? São jogadores importantes, de alto nível mundial. Estão jogando muito mal, né? Muito mal. Como vai ficar a classificação do grupo E, hein? Hoje tem River Plate e Monterrey de noite. Esse grupo é o grupo que cruza com o Fluminense. Inclusive o Fluminense estava fazendo conta, né? Ah, o Fluminense vai passar em primeiro, vai passar em segundo. Ah, tem a Inter de Milão do outro lado. Gente, a Inter de Milão tá jogando esse futebol aí, ó. Os europeus, muitos surpreendendo negativamente na Copa do Mundo de Clubes. Sommer, Carlos Augusto. E é isso, né? Não tem como a gente fazer previsão nenhuma, mas já tem como a gente ir falando e observando qual é o desempenho dessas equipes nessa fase de grupos. E a partir da terceira rodada a gente vai ter mais claro, né, o que vai acontecer na fase do mata-mata, mas com muita expectativa que os 4 brasileiros estejam nas oitavas de final e vai ser lindo demais. Lautaro Martins, vem a Inter, insistente, buscando o gol do empate. Barella tem Luiz Henrique como opção, mais à frente
Vai pintar o cruzamento pro Di Marco! Pega de primeira e como é difícil pegar de primeira nessa bola, hein? A direção era o gol, foi pra fora, tiro de meta pro Urawa, Calan! Mas olha a liberdade que ele tem, né? E aí o Di Marco não tinha muita coisa pra fazer, acho que não daria tempo dele dominar e tentar chutar cruzado. É uma bola difícil, mais ou menos caiu na perna boa. Agora o Urawa não pode deixar essa liberdade para os jogadores da Inter jogar, né? Ainda mais que ele estava chegando muito próximo da grande área. Comentários, análise e opinião, lendo o jogo para você, Aline Calandrini, Roger Flores. Está sentindo ali o caneco, leva a mão à cintura, ao quadril, né? Ficou com algum incômodo ali o jogador japonês. A torcida que faz a festa e vai na posse da bola da Inter. É a torcida do Urawa. Dando show, hein? Dando show nas arquibancadas do estádio de Seattle. Aslani tem chegado com mais perigo, né? Tô sentindo que a efetividade da Inter tá subindo, tá melhorando. Estão batendo pro gol. Aslani, Barella. Opção à frente, o corte bem feito, hein? Watanabe. Ó a velocidade do Matheus Sávio já pedindo. Bola pro Matsu. Marcado pelo De Vrij. Tem um caneco aqui pertinho. Bola pra ele. Passe errado do caneco. De Vrij agradece. Está jogando com Lautaro. Tá aí o estrangeiro com mais gols com a camisa da Inter. Sexto maior jogador, mais artilheiro com a camisa da Inter e do estrangeiro. E só dá pra ele. E mais uma vez ele demorou. Quando ele dominou, passaram dois do lado esquerdo aqui de ataque da Inter de Milão. Se ele aciona a velocidade, poderia acionar um contra-ataque. Mkhitaryan. Di Marco vai printar o cruzamento. Tentou ali o Expósito, a bola vai para fora. É tiro de meta para a equipe do Urawa. Eu tô começando a sentir um cheirinho de gol da Inter, assim, chegando com mais perigo, Roger. Tem essas bolas cruzadas. Agora o Di Marco finalizou. O Expósito agora também, mais uma finalização, né? Vai tentando mais no abafa, mais nessas jogadas pelas laterais do que realmente alguma criatividade, algum domínio amplo do jogo, né? Em contrapartida, o Urawa tem tido alguns espaços para contra-atacar. É porque ainda ele está meio inibido, vamos dizer assim, né? Querendo controlar mais o jogo para, de repente, no final ser um pouquinho mais agressivo nesses contra-ataques. Lance feio agora, hein? Ó, gente, finalização é absurdo, né? 12 finalizações tem a equipe da Inter. Uma finalização apenas a equipe do Urawa. Tem gente no chão, né? Aí o árbitro vai parar. Tá aí o Gustafsson. Sendo ajudado pelo Lautaro. Será que o Lautaro vai reclamar da grama hoje? Ele reclamou no primeiro jogo, Roger. Falou que a grama estava muito seca. Alguns jogadores têm reclamado dos gramados, né? Os que ganharam não vi reclamar. Aí em Seattle, a grama era artificial e foi trocada para grama natural. Quem perdeu, quem não jogou bem, que reclama, né, Aline? Geralmente é assim, né? Olha o Luiz Henrique, vem a Inter buscando o gol do empate, marcado pelo Watanabe. Tem o Barella pertinho. Darmian, Barella, Luiz Henrique. Triangulação pelo lado direito, fez o giro, tem dois na frente dele. Darmian. Barella vai pintar o cruzamento, bola buscando o Di Marco. Di Marco coloca no chão, ergue a cabeça. Mkhitaryan. Di Marco, Mkhitaryan. Aslani. Barella, vai daí Barella. Ajeitou, trouxe pra canhota, cruzamento feito, domínio. Carlos Augusto na meia-lua, vem a batida de longe pra fora. Não estão conseguindo entrar, infiltrar, chegar lá pertinho. É a terceira, quarta finalização de fora da área seguida aí da Inter de Milão. E a segunda do Aslani, né? Agora com a canhota, dessa vez passou um pouquinho mais perto.
Agora, Calan, o Luiz Henrique não é o cara do drible, né? Mas é o cara do 1 contra 1. Tô sentindo que tá faltando um pouquinho mais de confiança dele partir pra dentro. E agora ele mudou um pouco, né? No jogo anterior, aliás, no primeiro tempo, ele tava partindo um pouco mais pra dentro. Agora ele já fica um pouco mais aberto. Quem acaba entrando, né, fazendo essa movimentação mais por dentro é o Darmian. Mas pouca influência, né, no jogo do Luiz Henrique, pouca influência no jogo do Darmian. A Inter faz um jogo muito ruim, individualmente mesmo, né? Acho que claramente os jogadores estão desgastados e acho que também tem o mérito da Urawa, né? Tá conseguindo fechar muito bem. Agora a alternativa, aliás, desde o primeiro tempo, a alternativa da Inter é bola para os pontas, não para quem tá aberto, e buscar o cruzamento. É o volume que tá tendo até então. Carlos Augusto, Di Marco, Aslani. Bola do Aslani pro Di Marco. Vai pintar o cruzamento buscando Expósito pelo alto de cabeça. Ishihara. 15 jogados, segundo tempo. 0 para Inter de Milão, 1 para o Urawa Reds. Aslani, Mkhitaryan. Di Marco. Aslani. Barella. Luiz Henrique. Vai encarar agora a marcação do Roybaten. Luiz Henrique levou no fundo. Segura, gira, protege, bem marcado. Acho que ele confundiu o árbitro, que tá de azul, mas é azul claro. Ele tocou pro árbitro, porque o toque foi curto. Dessa vez ele tentou entrar, né? Mais Luiz Henrique mesmo, que a gente tá acostumado a ver. Boa roubada de bola do Di Marco. Vem a Inter de novo. Vamos ver qual vai ser a eficiência dessa vez. Carlos Augusto. Aslani. Barella. Carlos Augusto, Mkhitaryan. Tem 3 dentro da área, querendo essa bola. Mkhitaryan fez o passe para o Aslani, pode arriscar de novo de longe. Trocou ali com o Expósito. Na tentativa do Lautaro, corte feito. E é o Darmian que recomeça tudo de novo. De Vrij. Carlos Augusto. Bola que entra para o Mkhitaryan. Proteção do Ishihara. Mkhitaryan levou a melhor, cruzou. Desvio pelo alto de cabeça do Danilo Boza. Coloca no chão. Di Marco. Mkhitaryan. Aslani. Barella. Mkhitaryan. Di Marco tá pedindo. A movimentação do Carlos Augusto também dentro da área. Barella segura. Marcado pelo Matheus Sávio. De Vrij. Darmian. Aslani. Aslani pro Carlos Augusto. E o Lautaro tá ali, ó, doido para receber essa bola. Mas tá difícil a vida do Lautaro hoje. Mkhitaryan na marcação. Passe errado da equipe japonesa, direto para fora. É arremesso lateral. Praticamente anulado, né, o Lautaro no jogo. Muito encaixotado, né? E o Nishikawa recebeu o cartão amarelo, hein? Amarelou ali pro goleiro. Não sei o que ele fez, mas teve um cartão amarelo ali pro goleiro. Daqui a pouquinho o Roger completa. Luiz Henrique. Lautaro Martinez. Dessa vez tentando trazer um pouco para fora da área também, né? Para participar de alguma forma da jogada de ataque. Olha aí, ó. Carlos Augusto. Colocou a bola pro Di Marco. Vai pintar o cruzamento. Tira a marcação. A sobra é do Aslani. A batida pro gol com desvio. Quase enganou o goleiro. Completa aí, Roger. Não, o Lautaro participa pouco porque ele fica encaixado, né? Nesses blocos aí. Praticamente o Urawa faz 2 blocos, né? 2 linhas, vamos dizer assim, né? Muito próximas. E aí ele fica jogando entre os zagueiros e ele não consegue receber uma bola numa zona em que ele fica confortável, né? Onde ele conhece o giro, a tabela, a associação. Olha como é que ele tá ali, o olho dele olhando o Aslani finalizar, né? 4, 5 jogadores em volta dele. Então buscar essa associação com o Lautaro tem sido muito difícil nesse jogo de hoje. Vem bola para a área, Di Marco na cobrança do escanteio, toque de cabeça para fora! Expósito. Quando você enfrenta uma defesa que está fechada, né? A gente está vendo praticamente uma linha de 6, a gente está revendo, né? O escanteio. O 1 contra 1 que você falou é uma maneira de você conseguir passar, né? Esse 1 contra 1. Mas aí você também tem que tentar ampliar, né? Essa linha defensiva, tentar abrir essa linha defensiva do adversário. A bola parada é uma opção, não só a bola parada, mas o chute também são boas opções. Tanto que agora a gente já começa a perceber a Inter arriscando um pouquinho mais, né? Para cima do goleiro do Nishikawa, que é goleiro do Urawa.
Ó, o Caneco tá saindo e tá entrando o Sekini com a número 14, que também jogou no primeiro confronto. Confia, Betano. Bem, a equipe do Urawa, batida pro gol. Sommer pra fazer a defesa. Sekini acabou de entrar, hein? Pegou a abraçadeira de capitão do Caneco. Sekini, camisa 14, em campo. Primeira mexida da equipe japonesa no jogo. Aslani. Aslani pro Mkhitaryan. Mkhitaryan pro Luiz Henrique. Luiz Henrique de trivela pra dentro da área. Pelo alto, Danilo Bosa tira de cabeça, tenta tirar. Matheus Sávio sentiu, hein? Na disputa com o Lautaro Martinez, que tenta evitar a saída de bola, mas não consegue. Caramba, derrubou todo mundo lá. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Aqui é a emoção. Amazon, frete grátis, sem compra mínima. Bom, parece que tá tudo certo já aí com o Matheus Sávio, que ficou sentindo ali na disputa com o Lautaro. A arbitragem tá parando e vai tirar o cartão do bolso, hein? Tem falha do Sekini, acabou de entrar. Nem um minuto em campo, cartão amarelo pra ele. Sobre a substituição no Urawa... Ô, Roger, vamos dar uma olhadinha no Fluminense chegando? Opa! Daqui a pouquinho a gente fala da entrada do Sekini, porque o Flu está na área. O Flu está no estádio de Nova Jersey. Fluminense hoje enfrentando o Ulsan. Canóbio passando aí, Fluminense buscando a sua primeira vitória, Samuel Xavier descendo do ônibus. É o Fluminense enfrentando o time da Coreia do Sul, depois de ter empatado contra o Borussia Dortmund por 1-1. Faltam poucos minutos para a escalação sair, né? Faltam 4 minutinhos para a escalação sair, daqui a pouquinho a gente traz a confirmação. Às 18h40 a bola rola e o Fluminense enfrenta o Ulsan aqui na tela da Globo. Fala aí, Roger. Não, tava falando da substituição. O Caneco, para mim, um dos melhores em campo, né? A jogada... parte dele individual no gol do Urawa, mas do jeito que o Urawa tá jogando, né, o Caneco tá muito sacrificado, estava sacrificado, e aí faz essa substituição. Provavelmente daqui a pouco vai ter uma substituição lá do outro lado, o próprio Matheus Sávio, que também tá correndo, e uma exigência física para esses jogadores de ataque muito grande. Esse aqui que tem experiência internacional. Cara, olha essa câmera, parece que a gente tá dentro da arquibancada, olha que maneiro. Os caras não param de cantar, de pular, de vibrar. Vencendo, então. Energia de sobra, motivos de sobra para comemorar. A maior torcida do Japão. Sincronizados. Comandados por esse polonês. O cara que deu o título da Liga dos Campeões da Ásia em 2022. Voltou, tá no comando, chega para mais um desafio. Um grande desafio que é... a Copa do Mundo de Clubes, num grupo tão difícil, né? Que parecia tão difícil para o Urawa, perdeu para o River Plate por 3-1 na estreia e agora está vencendo a Inter de Milão na segunda rodada. Enfrenta o Monterrey no dia 25 de junho, lá em Los Angeles. Já a Inter pega o River Plate, aí nesse estádio mesmo, no estádio de Seattle. Chegando aos 24 minutos, vai pintar o cruzamento para o Di Marco, Sekini volta com o goleiro. Saiu a bola. Era o que os jogadores da Inter queriam, né? Ficaram reclamando. A arbitragem entendeu que a bola não saiu completamente. Luiz Henrique. Bola na direita, ergue a cabeça, busca a melhor opção do passe ali, o Barella. De Vrij. Carlos Augusto. De novo com o De Vrij. Gira, troca passes, valoriza a posse. A equipe da Inter, mas com muita dificuldade de achar espaços e infiltrar nas linhas. E ó, Luiz Henrique perdeu, hein?
Matsu recupera contra-ataque da equipe japonesa. Matsu, Watanabe tá pedindo, vai pintar a batida pro gol, pra fora! Ele se lamenta, é tudo que o Urawa quer. Um erro do adversário. O Luiz Henrique não partiu pra dentro, não finalizou, não tocou, não fez nada. Perdeu a bola. O Urawa partiu pra dentro, o Watanabe quase fez o segundo gol dele no jogo. A bola dá uma quicadinha antes, né? Quando dá essa quicadinha, é a hora que ele pega em cheio, mas a bola sobe demais. E é tudo que o Urawa quer, né? Se fecha e explorar a velocidade, né? O contra-ataque. E o Luiz Henrique faz uma partida muito abaixo hoje. Tava falando, né, alguns minutos atrás, desse contra-ataque que estava começando a aparecer para o Urawa e que o Urawa ainda estava meio inibido. Não sei se eu quero esse contra-ataque para não expor tanto. A partir do momento que ele for agressivo no contra-ataque, ele vai criar essas possibilidades, como criou agora. Aslani. Passamos dos 25. Continua 1-0 para o Urawa. Luiz Henrique para se redimir agora do lance anterior. Levou no fundo, cruzamento, Barella. Ajeitou, Mkhitaryan para fora! Grande chegada! Agora o Luiz Henrique fez certo. Levou no fundo, daqui a pouquinho vem substituição aí. Inclusive na Inter de Milão a gente já viu a movimentação do banco de reservas. Olha aí, ó. Luiz Henrique, Barella, Mkhitaryan. A canhota não funcionou do Mkhitaryan. Bola pra fora, tiro de meta para a equipe do Urawa. E ele fez certinho, porque ele dá a impressão que vai finalizar com a direita, vem o jogador de zaga do Japão. Ele é ambidestro, né? Bate com as duas. Veio o zagueiro para tentar fazer o bloqueio na perna direita dele, ele gira o quadril, né? Deixa a bola passar e encontra com a perna esquerda a possibilidade de finalizar. Que pegou mal nela, mas ele raciocinou bem a jogada. Ó, mexidas na equipe da Inter, mais duas. Entrou Bastoni com a 95, entrou Carboni com a 45, saíram Di Marco com a 32 e Aslani com a 21. Daqui a pouquinho a Calan e o Roger falam sobre essas mexidas aí do Kivu. 26, quase 27, a Inter tá perdendo por 1-0, faz mexidas tentando mudar sua postura em campo. Barella. Tá aí o Bastoni que acabou... Que isso? Essa é a sua primeira participação no jogo, Bastoni? Vou te falar, eu sou fã desse zagueiro, tá, Rê? Titular também da equipe, foi titular no jogo anterior. E naturalmente ele vai ser o terceiro zagueiro pela esquerda mesmo e vai adiantar o brasileiro. O Carlos Augusto vai jogar como um ala, um atacante ali, né? Mais avançado de fato. E aí coloca o Carboni, que é o atacante também, para ele continuar dando peso do meio para frente na equipe da Inter. Chove chuva em Seattle. Vem Urawa. Fez apenas uma mexida até agora, né? A entrada do Sekine no lugar do Caneco. Matsu não conseguiu o domínio, muito menos o passe. Recuperada de bola, tá aí o Carboni que acabou de entrar. Vamos ver o que ele entrega. Mkhitaryan, Carboni de novo. Bola do Carboni pro Carlos Augusto. Brasileiro segura, prende, pensa, volta com o Bastoni. Pode pintar o cruzamento para dentro da área. Antecipação ali do Gustafsson para fazer o corte. A sobra é do Matheus Sávio. Marcado pelo Mkhitaryan. Matheus Sávio, brasileiro, leva, faz o passe à frente pro Sekine. O corte feito. Matheus Sávio de novo agora com o Matsu. Por dentro o Yasui. Aí começa linha de zaga, Danilo Boza. Yasui, Danilo Boza. O Ibrahim tá pedindo ali o capitão. Naganuma. Watanabe, bola para fora, é arremesso lateral. Com a entrada do Bastoni no lugar do Di Marco, Carlos Augusto vai ter um pouquinho mais de liberdade pelo lado esquerdo, né? Mas também não é esse jogador que tem essa criatividade toda. Eu prefiro muito mais o Carlos Augusto como um homem de defesa, né? Homem de bloqueio de ações ofensivas, do que realmente um homem lá na frente para ter alguma criatividade e buscar soluções ofensivas. Entendi muito essas substituições do Kivu, não. Vamos ver se dá certo. Obviamente pode dar certo. Barella, Bastoni. Darmian, Bastoni. Tem o Carlos Augusto aqui pelo lado esquerdo. Fechadinha a marcação do Urawa.
Bola já chega agora pelo lado direito. Carbone fez o passe pro Luiz Henrique, devolveu pro argentino. Vai pintar a batida pro gol, direto pra fora. Argentino que tá mais pra italiano, né, o Carbone. 20 anos, 1,85 m, meia canhoto, base do Lanús, mas que nunca atuou, né, no futebol argentino, só no futebol italiano. Nada satisfeito o Zanetti, hein? Vice-presidente da equipe da Inter, 19 temporadas vestindo a camisa da Inter de Milão. No seu segundo jogo à frente da Inter, um empate e uma derrota por enquanto. E a gente tá falando aqui bastante da Inter, né? Até porque entrou bem favorito nesse jogo, mas a gente tem que tirar o chapéu, né? Pra partida que o Urawa faz defensivamente. Uma partida de muito esforço, de abdicação de muita coisa. Tudo bem que é uma equipe que gosta de jogar mais defensiva, né? Ser uma equipe mais reativa, mas fecha muito bem os espaços. Os jogadores de frente contribuem muito para diminuir isso. O Gustavsson tá fazendo uma partidaça. O Matheus Sávio também é uma partidaça. Acho que muito ruim realmente a Inter hoje, mas o Urawa está sendo muito inteligente, eficiente, organizado e tá valendo esse 1 a 0. Bastoni bem marcado ali pelo Cecchini, bola saiu, é arremesso lateral para a Inter. Pega um pouquinho de distância ali o que dá o Bastoni. Arremesso para dentro da área, o corte feito pelo Ishihara. Darmian, Mkhitaryan. Mkhitaryan pro Barella, pode bater pro gol, a bola explode no Gustavsson. Matheus Sávio tentou a jogada ali com o Matsu de velocidade. Eu acho que uma das coisas mais legais dessa Copa do Mundo de Clubes é ver essas diferenças de estratégia de futebol, né? A equipe que tem mais posse de bola, a equipe que é mais reativa, a equipe que tem um ataque direto, a equipe que briga por uma bola. E são tantas escolas diferentes, né? São 6 continentes participando da competição, tantos países espalhados por esse mundão, e a gente vê muito futebol jogado de forma diferente, né? E não tem certo e errado. Tem um que bota a bola no fundo da rede que leva os 3 pontos. Arremesso lateral. Acho que é escanteio, não? Ah, foi. Sai pra linha de fundo. Boa, Roger. Escanteio. Obrigado. Na cobrança, Barella fazendo de tudo um pouco hoje no jogo. Toda a atenção do Nishikawa. Barella, primeira trave, a batida pro gol, Lautaro! Gol da Inter! Lautaro Martinez, capitão, artilheiro do time. Barella na cobrança de escanteio. Pé direito na bola, de costas pro gol, quase caindo, já desequilibrado. Muito repertório. El Toro coloca a bola no fundo da rede, praticamente não teve oportunidades ao longo do jogo. Sempre bem marcado. Dentro da área a bola não chegava, e aí numa bola parada, com muita vibração e comemoração pro maior artilheiro estrangeiro da equipe da Inter. Tá tudo igual em Seattle! 1 pra Inter de Milão! 1 também pro Urawa, Roger! Para uma Inter muito pobre em repertórios, esse é o único cara que poderia fazer alguma coisa diferente, né? Não tapa de costas. Como é que chama esse gol aí? Como a rapaziada em casa Gostei. quiser. Uma puxeta, uma bicicleta baixa, uma... Ele tava caindo já, né, na hora de bater. Exatamente. Então, na bola parada. Como eu disse, pobre de imaginação, pobre de repertório. Um jogo muito ruim da Inter de Milão até o momento. Poderia só sair ou numa bola parada ou numa qualidade individual desse cara aí, que é o único que pode oferecer isso à Inter. E numa junção das duas coisas saiu o gol de empate. Até um castigo pro... Olha o Thiago Santana aí, outro brasileiro. Entrou em campo, né? Centroavante, né? É, isso mesmo.
Vamos aí, nesses últimos 10 minutos, mais o acréscimos, vai ficar animado. Renato, temos um jogo, Roger, temos um jogo, Calan, 1-1, tudo igual. O Rei, ele não tinha o que fazer ali, cara. Ele não tinha o que fazer, ele não tinha espaço pra fazer nada ali. Então é um cara que, como o Roger citou, o cara tem repertório, é diferente. Ele não tinha o que fazer. Faltou o Bosz ali tentar antecipar, entendo que é difícil, até porque o Lautaro consegue antecipá-lo ali naquele momento. É isso, temos 10 minutos aí de uma Inter continuando insistindo e o Urawa tentando ver o que pode fazer. Que isso, Thiago? Nem um minuto em campo? O Sekini também, né? O Sekini entrou amarelo, o Thiago entrou amarelo. Recorde de amarelo em pouco tempo. Entrou, ganha amarelo. Que loucura. 1-1, tá tudo igual. E a reta final vai pegar fogo, hein? Bastoni pediu, dominou, recebeu com a canhota, alça a bola pra dentro da área, o toque de cabeça pra fora. Fluminense escalado pra enfrentar o Ulsan, hein? Vamos ver o Flu? Camisa do Thiago Silva. Vamos invadir o vestiário do Fluminense, que joga hoje em Nova Jersey. John Arias confirmado. Olha aí a camisa do Ganso. Ganso confirmado pro jogo de hoje, hein? 14. Cano, Germancano confirmado também para esse confronto. O Fluminense vai com Fábio, Thiago Silva, Martinelli, Ganso, Fuentes, Germancano, John Arias, Freitas, Guga, no lugar do Samuel Xavier, Hércules e Serna. Algumas mudanças para esse confronto de hoje, comparado ao jogo da estreia contra o Borussia. O Fuentes também do lado esquerdo no lugar do René. Todas essas mudanças para deixar o time um pouco mais ofensivo, né? Ganso, Fuentes, Guga e Cano. Pela necessidade de vitória e de construir um resultado importante para buscar essa primeira colocação. A partir das 20 para as 7 da noite, com Luiz Roberto, Paulo Nunes, Caio Ribeiro, tem Fluminense e Ulsan. Bastoni, Carlos Augusto, Bastoni, alçou a bola para a área, o toque de cabeça, goleiro defendeu. Primeiro tentou o Lautaro. Lautaro foi artilheiro na temporada da Inter de Milão, né? Foram 22 gols marcados com a camisa da Inter. E é o segundo gol dele na competição. Tá vendo aqueles tracinhos lá em cima no placar? Ó, a Inter tem um tracinho amarelo, o Urawa tem 2 tracinhos. É o que falta de substituição para os técnicos fazerem, né? Começou cheinho ali, ó, com 5 tracinhos para um lado, 5 tracinhos para o outro, aí os técnicos vão mexendo e os tracinhos vão sumindo, né? A Inter pode mexer ainda uma, o Urawa pode mexer 2. Lembrando que as substituições acontecem em 3 momentos diferentes, exceto o intervalo que não conta. Barella. Barella para o Bastoni. Bastoni para o Carlos Augusto. Tentou tirar da marcação, teve o desvio, lá saiu o arremesso lateral. Bastoni. Olhou lá para dentro da área, pode pintar o cruzamento, ajeitou aqui de lado para o Carlos Augusto, volta com o Barella. Carlos Augusto, Mkhitaryan se movimenta, mas está bem marcado pelo Sekini. Cruzamento feito. A sobra do Carlos Augusto, vem o Mkhitaryan, rasteirinho por baixo, o desvio feito. E o Urawa briga para tirar e não consegue. Lautaro na sobra, a arbitragem está parando e marcando ali a irregularidade. Falta do Mkhitaryan em cima do jogador japonês. Se a gente está falando de Fluminense, Renato, o Fluminense tem que estar atento nesses jogos aqui desse grupo, né? Porque são os próximos adversários. Os próximos não, o próximo adversário sai desse grupo. Quem é, né? É porque tá uma confusão danada. Agora, não vejo nenhum bicho-papão nessa Inter de Milão. Pelo que apresentou hoje, pelo que apresentou no jogo do Monterrey. A Aline pode até falar um pouquinho melhor, porque ela que fez a partida, né? Não mostra o time que foi finalista de Liga dos Campeões. Muito abaixo, né? Muito abaixo do restinho ali, do finalzinho da temporada, chegando na final da Liga dos Campeões. Enfim, Luiz Henrique vem Inter buscando o gol da virada, marcado pelo Watanabe. Tinha o Carbone por ali, preferiu voltar com o Barella. Bastoni. De Vrij. Barella. Barella, cruzamento Lautaro, de cabeça Danilo Boza. O brasileiro fez o corte providencial, hein? Carlos Augusto, Bastoni, alçou a bola pra dentro da área mais uma vez. Tirou dali Rui Braten, na sobra pode vir a batida. Barella levou no fundo, tocou atrás. Luiz Henrique alçou a bola, tira a marcação. Thiago tenta ficar com a sobra.
Não consegue, vem mais Inter. Carbone, Barella. Barella, Carbone. Carbone é batida com a canhota para a defesa do Nishikawa. É a Inter que vai empatando com o Urawa. Hoje, mais tarde, tem o jogo do grupo, outro jogo do grupo, né? O Monterrey e o River se enfrentam. E aí, na próxima rodada, tem Inter e River, Urawa e Monterrey. E esse é o grupo E que enfrenta os primeiros colocados do grupo F, né? O grupo do Fluminense. Hoje o Borussia, gente, venceu o Mamelodi por 4-3. Foi apertado o negócio, hein? Borussia, por enquanto, é o líder do grupo do Fluminense com 4 pontos. O Fluminense hoje, caso vença o Ulsan, assume a liderança do seu grupo. E por aqui, com esse 1-1, todo mundo segue vivo. Bom, temos mais uma mexida na equipe da Inter de Milão. Vamos à mudança, então. O Luiz Henrique hoje fez a estreia dele como titular. Segundo jogo dele com a camisa da Inter, saiu para a entrada do Susic com a número 8, que jogou também o primeiro confronto. O croata saindo do banco agora e entrando a última mudança. Cobrança de escanteio, primeira trave, o corte feito. Não pode mexer mais a Inter de Milão. Barella, Mkhitaryan. Bola do Mkhitaryan lá pro outro lado, ó, com o Lib... Que isso? Meu Deus do céu, Carbone. Arremesso lateral de graça pro Urawa. Susic que entrou agora. Ali o croata, né? Chegou agora, foi contratação para essa Copa do Mundo de Clubes. Fez a estreia dele contra o Monterrey. Entrou no segundo tempo. Ele que veio do Dinamo Zagreb e entra no segundo tempo agora também contra o Urawa. 21 aninhos apenas o Susic. Vai mexer alguém aí? Só pode ser o Urawa, né? Que a Inter já fez todas as mudanças. Tem aí mais 2 modificações. Bom, saindo Naganuma com a 88. Vai entrar o camisa 9, o Haraguchi. Vai ser agora, não? Teremos primeiro a cobrança do arremesso lateral, é isso? Eu vi o Gustafsson saindo ali por trás. Ah, estão entrando aí, ó. Hoje o Ara. Ó, e o Gustafsson e Nagamuna saíram e estão entrando 9. 9 Haraguchi e 26 hoje o Ara. Vem a Inter. Susic. Cobrança para dentro da área. Levantamento. Lautaro de cabeça. Tira dali do jeito que dá. Na pressão da Inter que busca o gol da virada. Bastoni. Tinha o Mkhitaryan. Preferiu o cruzamento de cabeça para fora. Barella. O Watanabe tava ligado. O cara fez o gol do jogo do Urawa. E ele tem participado defensivamente muito também. Olha aí o Bastoni, ó. Com a canhota ele cruza. E o Barella marcado pelo Watanabe. E coloca a bola para fora. Eu acho que o Barella que tentou ali. Talvez não. Acredito que não tenha conseguido, de fato, cabecear. Fechou os olhos ali. Estava desequilibrado, mas sem dúvida alguma o Watanabe foi importante para desequilibrar o meio-campista da Inter. Faltando 2,5 mais os acréscimos, já vai acabar o jogo no estádio de Seattle. Você tá achando que hoje não tem mais não? Sabadão de muita Copa do Mundo de Clubes na tela da Globo. 20 para as 7, Luiz Roberto, Caio Ribeiro, Paulo Nunes, Fluminense Ulsan. Bastoni, De Vrij. Zagueiro carrega. O passe para o Bastoni. Bastoni à frente. Chegou a marcação para o corte. O Lautaro estava ali. O Nishikawa para acalmar os ânimos ali para fazer a defesa. Com esse empate aqui, vamos ver o que vai acontecer mais tarde no jogo do River Plate contra o Monterrey. Favorito, Roger? River Plate ou Monterrey para o jogo da noite? Com transmissão do Sport TV. Eu ia falar, meu irmão, Renata, minha irmã.
Se o Inter era super favorito e tá tomando um calor do Urawa, como é que eu vou dar favorito em River Plate e Monterrey? Tá difícil nessa Copa do Mundo de Clubes a gente dar palpite, a gente falar quem é favorito. É melhor ficar em cima do muro, né, Calan? Olha, eu vou te falar, as rodas dos programas vai ter que mudar completamente, porque tudo que a gente imaginava embolou tudo. A verdade é que a diferença diminuiu, né? O único palpite correto é do nosso mago lá do Central da Copa. Ele tá acertando tudo, né? Ele tá acertando tudo. Passe rasteiro, recebeu de costas exposto, tá marcado e bem marcado. Ele consegue ficar com a sobra. Bola aqui pro outro lado. Ruim, né? Péssimo. Arremesso lateral. Não é o dia da Inter, né? Não é o dia, não é o mês, não é a temporada. O desgaste tá muito claro, Rê, mas também tecnicamente não tá funcionando, individualmente muito mal. Dificuldade de infiltrar na linha defensiva do adversário, mesmo assim, igual contra o Monterrey, só que o jogo de hoje foi muito abaixo. Muito. Olha o Thiago. Olha o Thiago pressionando o Devray. Ficou no chão, o Thiago abriu os braços, o brasileiro reclama. É isso, muito abaixo o futebol da Inter. Passe à frente, não chega. Danilo Boza para fazer ali o corte. Bastoni, Barella. Queria saber o mapa de movimentação do Barella no jogo. Que impressionante que se movimenta esse jogador. Barella, Mkhitaryan. Bola do Mkhitaryan para o Bastoni. Bastoni lado esquerdo com Carlos Augusto. Marcado pelo Ishihara. O passe para o Barella. De novo com o Mkhitaryan. A Inter tem muitas opções dentro da área. Boa tabelinha, Mkhitaryan. Segunda trave, Expósito defendeu o Nishikawa. Faltou colocar força nesse cabeceio. Olha o torcedor. Acho que ele errou um pouquinho o tempo ali, né? Ele empurrou o zagueiro e aí faltou pegar em cheio no cabeceio. Eu acho que essa galera deve ensaiar, né, gente? Ó, toda terça e quinta no lugar tal, a gente vai lá, ensaia, treina as músicas, a coreografia, a movimentação, porque o que é sincronizada essa torcida do Urawa Red é um espetáculo. Faltinha ali do Carbone. Falta a favor do Urawa, falta em cima do Yasui. Olha aí, ó. Escolhido como o melhor atleta do confronto, Watanabe. Camisa número 3, é isso. O cara marca gol. O cara trabalha defensivamente também. Que correu o Watanabe no jogo, não é brincadeira, não. 4 minutos de acréscimo, o primeiro já foi. Faltando 3 para acabar o jogo no estádio de Seattle. O Urawa querendo surpreender de novo. Tapa lá na frente pro Lautaro na velocidade. O Nishikawa já saiu do gol. E aí, pra não correr nenhum perigo, ele fala o quê? Eu vou botar essa bola pra fora. Eu não tô podendo correr risco na minha vida essa altura do campeonato, né? Mkhitaryan, bem marcado por ali, fez o giro, ameaçou o cruzamento, fez o passe pro Bastoni. Agora sim vem bola alçada, pelo alto tira a marcação. Na sobra, Susic! Tem o desvio, a batida pro gol! Carbone! Gol! O argentino coloca a bola no fundo da rede, na insistência, na raça. O cruzamento do Bastoni, o primeiro desvio de cabeça, a batida do Sucic, o desvio, ela voltou bonitinha pra ele finalizar da melhor forma possível. O garoto não desperdiça, coloca a bola no fundo da rede, virou na Copa do Mundo de Clubes. 2 para Inter de Milão. 1 pro Urawa Reds, nos acréscimos, nos minutos finais, a Inter tá na frente, Calan! Um respiro pro Kivo, né? Depois de muita insistência, sim, faltou repertório, agora um toque muito consciente do garoto. Não é força, é jeito. Calan, Renata, virou na camisa, na história. Na camisa pesada que tem, na gama de títulos importantes que tem, dos seus ancestrais, porque não fez nada para ganhar esse jogo. Jogou muito mal, mas é isso. É um time muito tradicional, muito forte, de muita história, e que com esse resultado volta a brigar aí pela classificação e vai ser uma pedra no sapato de River e Monterrey nessa briga pelas 2 vagas.
Vai acabar o jogo. Tem falta pro Urawa, que tá se despedindo da competição nesse momento. Falta cobrada direto pro gol. Sommer! Ele foi só dando uns passinhos pra trás. Passinho pra trás, passinho pra trás. Falou, essa bola aqui tem endereço, peraí. Deu um tapa nela, colocou pra fora. É escanteio, provavelmente o último lance do jogo. Com a derrota, a equipe japonesa vai dando adeus à Copa do Mundo de Clubes. E que linda festa faz o torcedor, né? Independente do placar, tá ao contrário agora pra eles. Tem escanteio, vem bola pra área, toda a atenção ali do Sommer. Olha o Roy Braten chegando ali com perigo. Escanteio feito, segunda trave, o toque de cabeça. Vem a batida de longe, com o desvio, né? Não, sem desvio, direto pra fora. Apenas tiro de meta se der tempo, dá não, acabou o jogo. Fim de papo no estádio de Seattle. Que loucura, gente. O jogo já começou maluco, né? Porque só dava a Inter, aí o Urawa foi lá e pimba, fez um gol. A Inter empatou, a Inter virou nos acréscimos. Primeira vitória do Chievo à frente da Inter de Milão. Segundo jogo dele à frente da equipe italiana. Ah, ele tá aliviado. Ele não gostou nada. Ele não gostou, mas que ele tá aliviado, Roger. Mas obviamente o resultado dá um alívio sim, mas a cara dele transparece muito essa insatisfação aí, ó, jogada do Caneco. A gente tá revendo os gols do jogo. 10 minutos da primeira etapa, Caneco, Watanabe, que foi eleito o craque do jogo, colocou a bola no fundo da rede. 1-0. Cobrança de escanteio, Lautaro Martinez, o argentino. Colocou a bola no fundo da rede, deixando tudo igual, 1-1. E agora, você viu agora, nos acréscimos, o Carbone, que entrou no segundo tempo, o jovem argentino. Depois da batida do Susic, o desvio. E aí o Carbone colocou a bola no gol para a vitória virada da Inter de Milão, que chegava com muito favoritismo, não só para o jogo de hoje, gente, mas para a competição. Vice-campeã das Ligas dos Campeões. Olha a classificação na tela. A Inter, com essa vitória e um empate, vai a 4 pontos. O River Plate hoje enfrenta o Monterrey à noite, jogo com transmissão do Sport TV. O River está na segunda posição, tem 3, o Monterrey tem 1. E o Urawa Reds, infelizmente, tá dando adeus à competição. Vai jogar ainda dia 25 de junho. Tem torcedor chorando na arquibancada. Imagem forte, hein? Uma torcida que vibrou e cantou o tempo todo, agora são apáticos. Quem não tá apático é esse torcedor aí, ó. O Flusão tá confiante, joga em Nova Jersey hoje. Arredores do estádio, a torcida chegando para mais um jogo. Segunda rodada do Flu. Que linda, garotinha. Que momento legal dessa garotada viver esse momento especial, o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Agradecer a Roger Flores, Aline Calandrini, toda a nossa equipe de produção e coordenação. A partir das 20:07 da noite, o Fluminense entra em campo para enfrentar o Ulsan hoje com narração de Luiz Roberto, comentários de Caio Ribeiro e Paulo Nunes. A gente vai ficando por aqui nesse 8º dia de Copa do Mundo de Clubes, que tá legal demais. E tem Flusão hoje! Copa do Mundo de Clubes! Era Globo, aqui é emoção!